A história começa nos mostrando uma garotinha aparentemente feliz enquanto lê um jornal. Nesse momento, o garoto ao lado dela pergunta o que ela tá procurando ali, já que ela nem sabe ler. Vemos então que ela encara ele um pouco ofendida e ela diz que sabe ler algumas palavras. Então vemos ela dizendo que se recusa a morrer como um mendigo e pra viver uma vida melhor precisa ir e arrumar um emprego. Nesse momento, o garoto pergunta a ela como pretende fazer isso. Então ela pensa que acha que vai ser difícil, mas ainda assim ela tem que se concentrar. Ela pensa que depois que a sua mãe morreu, conseguiu sobreviver implorando por comida e dinheiro. E ela se lembra que seus amigos disseram que as pessoas ficariam mais do que felizes em dar coisas porque ela era bonita. Ela pensa que por isso seus amigos contavam pra ela o paradeiro das pessoas que pareciam ricas. Então toda vez que ela tinha sucesso, ela compartilhava comida com seus amigos. Vemos então que o garoto cutuca o ombro dela, chamando ela de lá, e ela pergunta se ele não vê que ela está ocupada agora. O garoto aponta o dedo pra frente e ele pergunta se aquele homem alto não parece ser rico. A Lai pergunta se ele estava falando daquele com um chapéu vermelho. Então ele diz que não, e era aquele homem que estava vestido de preto. Vemos que nesse momento a Lai fica bastante feliz e ela conta que estava tudo certo e podia deixar com ela. Naquele momento nos é dito que ela nunca imaginou que o encontro deles mudaria completamente a sua vida. Nos é mostrado ela puxando a roupa dele, então ela diz: por favor, senhor, poderia me dar algumas moedas? Vemos que nesse momento a Lai observa o rosto dele e ela pensa que ele era um homem muito bonito. Vemos que o homem apenas tira a mão dela e ele conta que está ocupado e ela deve perguntar pra outra pessoa. Nesse momento vemos que a Lai tem uma sensação muito esquisita. Ela se pergunta o que era aquilo, então nos é mostrado um médico conversando com duas pessoas. Ela pensa que enxergava uma menina lendo um livro em um hospital. Então de repente ela vê o rosto da menina e se pergunta se aquela é a sua vida passada. Então nos é mostrado que aquela garota lia um livro. Vemos que o nome do livro era A Vida do Duque Liviuton. Então de repente nos é mostrado alguém pensando: mas que merda, pra onde foi aquele patife? Será que escapou? Nos é mostrado que a pessoa que pensava aquilo se chamava Kallen. Nos é dito que se ele chegasse tarde demais, o culpado já poderia ter entrado no trem. Então nos é dito que o culpado era um homem de chapéu vermelho, mas o Kallen não sabia disso. Nos é dito que quando o assassino colocou um conjunto diferente de roupas e se misturou na multidão, ele não pôde encontrá-lo. E no minuto em que o Kallen correu em direção à estação de trem, o culpado começou a massacrar pessoas nas favelas. É dito que após isso o chão ficou vermelho, com sangue de mais de 30 vítimas. E a primeira de todas as vítimas foi um menino mendigo chamado Walter. Nos é mostrado ela um pouco confusa e aparentemente sentindo um pouco de dor, e ela se pergunta o que era aquilo. Vemos então que o Duque diz: pra onde foi aquele patife? Será que já escapou? Vemos que nesse momento a Lai pensa que ele tinha dito as mesmas falas da novel. Então ela pensa que isso significa que seu amigo Walter está em perigo nesse exato momento. Após isso ela começa a agarrar a roupa do Duque e ela diz a ele que não deve ir por esse caminho, já que alguém vai ser morto. Vemos que o Duque pergunta o que ela tá dizendo e ela diz que viu uma pessoa bastante suspeita usando o chapéu vermelho. Ela conta que ele fingiu ir em direção à estação de trem antes de se esconder em um beco. Então ela conta que ele parece exatamente com William, um assassino, no pôster de Procurado. Vemos então que o Duque pergunta a ela se isso era realmente verdade. Ela diz a ele bastante desesperada que sim, que ele deve ir rápido e ela não tá mentindo. Após isso o Duque sai correndo e entra em um dos becos e após isso ela escuta um grito. Vemos que ela se aproxima bastante assustada pra ver o que tinha acontecido, então ela pensa que aquilo era magia negra. Nos é mostrado que depois de ter atacado ele, o Kallen apenas joga o homem no chão. Então ele apenas diz: sabe, eu realmente gosto de me livrar de sujeira, que nem você. Após isso o Kallen desce o cacete naquele homem, então ela fica assustada com os gritos. Ela pensa que ele era um psicopata total e se pergunta se tinha acabado. Então vemos que ela observa o Duque com a mão e com o rosto sujo e ajeitando seu cabelo. Após isso ela observa a muleta na mão dele e ela vê que tava suja de sangue. Nesse momento ela fica assustada, pensando que ela tem que sair dali agora. Mas então o Duque simplesmente alcança ela e segura ela pela roupa. Vemos que nesse momento ela fica bastante assustada, então ele encara ela e conta que tem algo que ele quer perguntar. Nesse momento a Lai começa a tremer muito, pensando que ela tá assustada e ela pede ele por favor pra que deixe ela ir. De repente o Kallen escuta alguém chamando por ele, dizendo que era por ali, ele tinha escutado um grito. Então o Kallen entrega a ela um cartão dourado e ele diz que parece que está sem tempo. Ele se apresenta dizendo que seu nome é Kallen de Liviuton e ela deve encontrá-lo. Então ele diz que quando ela fizer isso, discutirão com detalhes o que aconteceu hoje. Vemos então que após isso, Duque apenas se vai e ela fica perplexa observando o cartão. Então nos é mostrado ela dormindo e se cobrindo com um jornal e ela pensa que não acredita que ela está em uma novel. Ela pensa que além de tudo, pra piorar a situação, ela era uma personagem pequena. Então ela se pergunta se por acaso morreria como mendigo. E ela pensa arrependida que ainda nem experimentou toda a comida deliciosa daquele mundo. Então ela se lembra da sua vida passada e dos seus pais dizendo: nossa querida Yuna, rezo para que você seja saudável e feliz na sua próxima vida. Então ela pensa na sua mãe e no seu pai e ela pensa que dessa vez nasceu saudável. Após isso nos é mostrado ela acordando de manhã e se esticando toda. Vemos que ela estava coberta com um jornal e no colo dela tinha algumas flores vermelhas. Após isso ela segura as flores e se pergunta o que era aquilo. Então ela começa a observar o jornal e ela pensa que aquela letra ela já viu antes em algum lugar. Vemos ela pensando que aquelas letras são as mesmas no cartão de visita e na parte de trás dizia: a casa Liviuton está contratando uma empregada. Vemos que nesse momento a Lai fica muito feliz e ela pensa que essa pode ser uma oportunidade para mudar de vida. Após isso nos é mostrado ela conversando com o guarda da mansão Liviuton. Vemos que ele pergunta a Lai se o Duque realmente deu aquele cartão para ela. A Lai responde ele dizendo que sim, e ela conta que ele entregou aquilo e pediu para que fosse vê-lo. Vemos que o carinha começa a olhar pro cartão e pelo visto ele não estava acreditando muito, né? Vemos que nesse momento a Lai pensa que ela realmente não tá mentindo e ela ouve o som de uma carruagem. Nesse momento desce alguém bem parecido com o Duque e ele pergunta qual era o problema. O guarda conta que aquela criança afirma que sua graça disse para ela vê-lo. Então a Lai observa o garoto e ela pensa que provavelmente ele é o filho do Kallen chamado Jade. Vemos o Jade dizendo que não sabia que o Duque tinha o hobby de fazer trabalhos de caridade. Então vemos a Lai dizendo a ele que tem algo muito importante para dizer ao Duque e ela precisa vê-lo. Nesse momento o Jade apenas diz que vai levá-lo até lá dentro e diz que deve segui-lo. Após isso vemos os dois na frente do escritório do Duque. Então
Então ele encara ela e ela fica bastante nervosa. O Jade chama ele de pai e pergunta se conhece aquela menina. Então ele diz que ela tinha um cartão de visita dourado dele e pergunta se ela roubou aquilo por acaso. O Duke Kallen diz que ele conhece aquela garotinha e ela fez um grande favor pra ele. Então o Jade começa simplesmente a agredir ela com o olhar e ele pergunta se realmente chamou por aquela menina. Vemos que ela pergunta a ele, bastante acuada, se já contratou uma empregada. Então Duke pergunta a ela qual é o motivo dessa pergunta. Halai pensa consigo mesma que ela tá bem assustada e ela diz que viu um anúncio no jornal e disse que ele estava contratando uma empregada. Ela pensa que já que ajudou ele da última vez, ela tava se perguntando se ele poderia ajudá-la dessa vez. Nesse momento, Duke Kallen pergunta a ela quantos anos tem e ela conta que tem 9 anos. Ela diz que apesar de tudo é uma menina de 9 anos, forte e saudável e pode viver com uma refeição por dia. Ela diz que pode esfregar o chão, lavar roupa e ela começa a pensar e não vem mais nada na mente dela. De repente ela diz a ele bastante empolgada que como ela é pequena, pode entrar dentro de uma chaminé e limpar com muita facilidade. Vemos então que chega uma mulher e ela pergunta se é realmente verdade e ela conta que se chama Marianne. A Lai pensa consigo mesma que aquela é a irmã mais nova do Kallen e assim como é descrito na novel, ela é incrível. Vemos que ela se abaixa e pergunta a Lai onde estão os seus pais. Então ela conta que teve uma mãe, mas ela faleceu há alguns anos. A Marianne pergunta então onde é que ela está ficando agora. Então ela conta que fica em qualquer lugar na verdade e ela não tem uma casa. O Jade pergunta onde é que ela dorme então, já que ela não tem uma casa e ela conta que é nas ruas. Vemos que ela se arrepende imediatamente após ter dito isso e ela conta que não tem doenças infecciosas nem nada. E ela diz que além disso o beco que ela dorme é muito limpo, como se fizesse sentido, né? Vemos então que todo mundo fica em silêncio e ela se pergunta por que é que eles não estão dizendo nada. A Marianne conta que pelo que ouviu, o Kallen chamou ela pra retribuí-la. Então ela diz a Lai que poderia pedir por algo mais e pergunta se ela realmente quer ser empregada. A Lai diz a ela que é porque ela quer ser algo mais e a Marianne pergunta o que significa ser algo mais. Ela diz que quando crescer quer ser algo mais do que uma mendiga. Ela conta que quer ser alguém que não será chutado ou amaldiçoada sempre que anda nas ruas. Então ela termina dizendo, quero ser normal. A Marianne pergunta se é por esse motivo que ela foi até ali. Então ela conta que não sabia onde mais ela podia ir pra ter ajuda. A Marianne conta que ela sabe disso e foi muito corajoso da parte dela. Então vemos que ela pega uma das pétalas da flor vermelha que estava com a Lai de manhã e ela pergunta o que era aquilo. Vemos então que ela mostra a Marianne dizendo que são flores e ela conta que trouxe como presentes. Nesse momento, Duke estende a mão pedindo pra ver e ele pergunta onde ela comprou. A Lai entrega as flores na mão dele dizendo que alguém deu pra ela. Então ele pergunta quem foi. A Lai diz que ela não sabe e elas estavam lá assim que ela acordou. Então ela se pergunta se ele realmente acha que ela roubou aquelas flores. A Lai explica que o menino das flores às vezes dava as que sobravam. Então ela diz ao Duke que acha que ele provavelmente deixou elas ali quando ela estava dormindo. Vemos então que a Marianne pergunta quanto ela quer pelo seu pagamento. A Lai diz que vai aceitar o que ela quiser dar e ela conta que talvez um quarto que um adulto recebe seja o suficiente. Após isso, nos é mostrado o Duke em silêncio observando a flor e ele pergunta se ela queria um quarto de quarto. O Duke diz que antes disso tem uma coisa que ele tem que verificar com ela. Então ele pergunta a ela naquele dia como sabia que ele estava atrás do William. Nesse momento, a Lai pensa que ela tem que dar uma boa resposta e ela diz a ele que viu um pôster de procurado no beco que se parecia com ele. O Duke conta que entendeu e ela é muito atenta. Mas então ele pergunta a ela por que pediu ajuda especificamente pra ele. A Lai se pergunta se por acaso está testando ela e ela diz a ele que foi só uma coincidência. Ele pergunta se está falando sério e ela diz que sim, poderia ter perguntado a qualquer um, realmente. Ela conta que foi especificamente até ele, porque ele realmente se destacou na multidão, já que é tão bonito. Ela diz ao Duke Kallen que naquele momento não tinha ideia de que ele era um nobre de alto escalão. Vemos então que o Duke diz a ela que tem mais uma coisa e pergunta como ela sabia que ele estava indo pra estação de trem. A Lai diz a ele que só há uma razão para um cavaleiro bem vestido correr por aquele beco sujo. Ela explica que é uma estação de trem a 2 quarteirões de distância e o caminho mais rápido é pelo beco. Então o Duke sorri de uma forma bem sutil, dizendo que ele é muito inteligente. A Lai se pergunta se por acaso ele confia nela agora. Então o Duke diz a ela pra esperar um tempo no quarto ao lado e ele vai discutir esse assunto com a sua família. Nos é mostrado ela sentada de frente à porta e ela pensa que espera não ter estragado tudo. Ela pensa que nem precisa ser camareira ou empregada de cozinha e ela imagina que mesmo trabalhar nos estábulos já seria bom. Então nos é mostrado ela em uma posição de reza e ela pensa que ficaria bem ser uma trabalhadora temporária também. E ela pensa consigo mesma pedindo por favor para que deixem ela ficar. Nos é mostrado a Marianne dizendo que ela parece uma criança lamentável e ela pergunta se deveria acolhê-la. Então Jade chama ela de tia Marianne e conta que aquela criança não é um cachorro. Vemos então que ela se levanta e ela conta que não quis dizer desse jeito. Ela diz que além disso, se ela vier com ela ao templo, ela pode pelo menos não passar fome. Então a Marianne diz que ela terá uma oportunidade de ter educação apropriada também. Nesse momento, Duke Kallen diz que ela deve ficar calma e se ela fizer isso, terá que se tornar uma freira primeiro. A Marianne pergunta então se ele pretende manter ela ali. Então Jade diz que se ele acolher uma empregada que nem ela, as pessoas vão começar a espalhar rumores não favoráveis sobre a família. Nesse momento, o Duke diz, então que tal nós mesmos criarmos ela? O Jade olha pra ele com um olhar bem cético e diz que ele não pode estar falando sério. Então nesse momento, ele amassa a planta que estava na mão dele e ele sorri enquanto diz, e não é que eu tô? Após isso, nos é mostrado os 4 reunidos no mesmo lugar. O Duke Kallen diz que primeiro e mais importante, o anúncio que ela leu foi publicado há meio ano atrás e eles já contrataram 3 empregadas desde então. Então ela fica bastante decepcionada e se pergunta o que é que ela estava esperando e foi a estupidez dela ficar esperançosa. O Duke pergunta se ela realmente disse que faria qualquer coisa que ele pedisse e ela diz que sim. Ele diz que nesse caso daria pra ela 5 moedas de ouro toda semana. Vemos então que ela tenta fazer uma conta de quantos pães daria pra comprar com isso e ela pensa que 5 moedas de ouro é muita coisa. Ela pensa que não tem como ele dar tudo isso pra ela simplesmente de graça e se pergunta se ele quer que ela faça parte da sua coleção. Nos é dito que o hobby do Duke é colecionar animais empalhados e ela pergunta a ele assustado o que ela tem que fazer. O Duke diz que eles nunca tiveram uma jovem senhorita crescendo naquela casa antes e por isso ele não tem certeza do que deve fazer. E nos é dito que a Marianne cresceu nos campos afastada deles. Nesse momento
momento, a Lai fica bem confusa e ele pergunta a ela o que acha de se tornar sua filha adotiva. Ela se pergunta se ele realmente disse isso e ela pensa que não deve ser no sentido que ela pensa. Vemos então que ela pergunta a ele bem confusa que tipo de empregada é uma filha adotiva. Nesse momento, a Mariana começa a rir muito da cara dela e conta que uma filha adotiva não é uma empregada e na verdade ela seria servida por uma. Vemos então que ela se pergunta se ele realmente tá pedindo para que ela faça parte da família dele. Vemos que ela diz ao Duke que é culpa dele e ela acabou entendendo errado por ele ter falado em dinheiro primeiro. O Duke diz a ela para ficar calada e nos é mostrado alguém pedindo licença, dizendo que sua alteza havia chegado. Ele conta que tá no meio de uma conversa importante, então deveria pedir para ele esperar. Então a Lai fica nervosa e se pergunta se não tem problema tratar um príncipe desse jeito. Ele imagina que nesse caso a família Livingston deve ser realmente poderosa. Vemos então que o Duke põe a mão no ombro da Lai e ele conta que não pode fazer ela trabalhar, já que é muito pequena. Nesse momento ela pensa consigo mesma que ela não é tão pequena. Ele diz que fazer com que ela volte a morar na rua não parece certo, então ela deveria apenas morar ali mesmo e ela deve ser a sua filha. De repente a Lai pensa, se tornar a filha de Kalin significa que serei parte da família mais influente do reino. Mas ela pensa que ao mesmo tempo significa que ela será um membro da família mais sangrenta daquele mundo. Vemos que o Duke pergunta a ela se ela não quer e ela pensa que não sabe se isso é uma benção ou uma maldição, mas uma coisa é certa. Vemos então que ela diz a ele que estava certo e ela pensa consigo mesma que é uma oportunidade única. O Duke diz que nesse caso estava bom e ele vai deixar que o mordomo cuide de todo o resto. A Mariana pergunta a ele meio assustada se era realmente isso e diz pra ele esperar, já que ele nem sabe o nome dela. O Duke diz a ela, calma e posturado, que isso não importa e ele vai apenas dar um novo nome. A Lai percebe que parando pra pensar não falou seu nome pra ele ainda, então ela tem uma ideia. Ela diz a ele que se chama Lai e a sua mãe deu esse nome pra ela. Então o Duke diz que ela deve ter nascido numa segunda-feira e ela pergunta como ele sabe. Ele explica a ela que Lai significa segunda-feira na língua antiga. Após isso, nos é mostrado ela colocando o pé pra checar se a água estava fria. Vemos ela observando pela cortina e ela pensa que o banheiro é maior que a sala de estar. Após isso, o mordomo diz que uma empregada estará ali em breve para ajudá-la com seu banho e ele vai se retirar nesse momento. Vemos que ela chama ele de Senhor Mordomo e pede para esperar um pouco. Após isso, ele se aproxima e pede por favor para chamar ele de Sion. A Lai pergunta a ele se ela pode perguntar uma coisa. Então Sion diz que ela pode pedir, mas depois que acabar o banho. Então a Lai diz que era só uma coisinha e ela diz que só a Graça disse para ela se tornar sua filha adotiva e ela pergunta a ele se sabe o que isso significa. O Sion conta que significa que ela vai se tornar um mestre a quem ele deve servir. Então ela diz que não e não tá falando disso. Ela pergunta a ele por que motivo ele acolheu uma garota órfã como ela. Então ela pergunta a ele o que deveria fazer. O Sion diz que então vai ser franco com ela e ele diz que não acontece muito, mas nobres adotam crianças para suas famílias. Ele diz que isso pode acontecer caso eles tenham apenas um filho que precisa de um companheiro para brincar, ou então é porque eles querem fazer um trabalho de caridade. O Sion conta que eles acolhem os órfãos e os educam, nutrindo seus talentos para tornarem eles indivíduos de sucesso. Então ele conta que se ela crescer sendo tão refinada como qualquer outra nobre, apesar do seu passado, todos provavelmente irão louvar a misericórdia e o bom coração de sua graça. Nesse momento a Lai pensa que ele entende, era um trabalho de caridade. Então ela pensa consigo mesma que nesse caso tem que se tornar uma bela dama para retribuí-lo. Ela pensa que aquele é um mundo onde assassinos andam livre pelas ruas. Então ela pensa que se voltar a ser pobre, suas chances de sobrevivência são bem escassas. Ela pensa consigo mesma que ali ela pode estudar e ser bem alimentada e ela não liga se é um trabalho de caridade. Então após isso ela agradece ao Sion e diz que não vai esquecer o que o Duke fez por ela. Vemos que ele pede perdão por ter dito tais coisas e ele conta que a partir de agora servirá ela como uma dama daquela família. O Sion conta que tem mais uma coisa e o Duke não gosta muito de pessoas. E ele conta que é por esse motivo que ele raramente e quase nunca se preocupa com estranhos. Nesse momento a Lai pensa que ela sabe disso e ele é esse Duke afinal. E ele diz que nesse caso o mais importante é que ela cresça de maneira segura. Vemos então que ela se pergunta se ele tinha saído e ela pensa consigo mesma. Imagina se crescer de maneira segura vai ser ao menos possível. E ela imagina que tá pensando isso porque a pessoa que adotou ela não é muito boazinha. Ela pensa que é claro que o Kalin não é apenas um assassino, ele é o primeiro mago sombrio supremo que nasceu nos últimos 500 anos. Nos é dito que o mago sombrio supremo é amaldiçoado a ferir pessoas para se manter vivo. E eles fazem isso absorvendo a mana dos outros. Ela pensa que quanto mais mana eles absorvem, mais fortes eles ficam, e essa condição é chamada de absorção de mana. Ela pensa que na novel sua família decidiu fazer dele uma arma e a família real se juntou ao plano. Então nos é dito que como resultado ele se tornou um vilão que elimina vilões, um serial killer que elimina serial killers. Então nos é dito que havia um outro título pelo qual ele era chamado, o exército de um homem só da família real. A Lai pensa que viver ali pode ser um pouco assustador, mas ela tem certeza que não estará em perigo. Ela imagina que isso é porque ele tá do lado da justiça e ele é tipo um herói. Após isso nos é mostrado ela levantando e vemos que as servas haviam chegado. Vemos então que elas pedem desculpas pra Lai e perguntam se por acaso ela tá assustada. Vemos que uma delas ergue o braço bastante empolgada e com uma esponja na mão e ela conta que agora vão limpá-la direitinho. Após isso nos é mostrado a Lai brilhando e olhando pra banheira. Vemos que a água do banho dela tava com um fedor bem potente, provavelmente porque já devia fazer um tempo que ela não tomava um banho. Vemos que a Lai pede até desculpas por isso, então a empregada diz que tá tudo bem, elas podem trocar a água depois. Após isso ela começa a reparar o tecido da toalha e se pergunta se tá realmente tudo bem que ela se seque numa toalha tão macia. Após isso dizem a Lai que ela tá pronta e nos é mostrado ela bem arrumada e com um vestido branco. Vemos ela se olhando no espelho e se perguntando se seu cabelo era daquela cor antes e ela pensa que é muito bonito. Após isso ela começa a girar o vestido e pensa que aquele vestido parece ser feito pra um anjo. Vemos que as empregadas estavam observando ao fundo bastante orgulhosas. Após isso mais uma senhora se aproxima dizendo que a janta estava pronta e pede por favor pra que siga ela. Após ter chegado à mesa a Lai pensa que não tinha ninguém ali, então ela observa e vê que tinha bastante comida. Nos é mostrado que ela tem um pouco de dificuldade pra subir na cadeira, mas após isso ela observa a comida e pensa que parecia muito gostoso. Nos é mostrado ela com o estômago roncando, então ela pensa que queria que todos viessem rápido. Então nos é mostrado a Lai 20 minutos depois observando a comida e babando.
comendo. Vemos então que ela segura um dos pães que estava na mesa e ela começa a babar nele. Ela pensa que acha que vai estar tudo bem se ela der só uma mordidinha. Vemos então que após isso ela come um pedaço do pão e ela pensa que era muito macio. Ela pensa que não lembra a última vez que ela comeu algo que era tão bom. Então ela se lembra que na sua vida passada ela perdeu seu apetite por conta da sua doença. É dito que antes dela vir até ali ela estava tão mal que quase não conseguia comer. Então ela come um sanduíche e um pedaço de frango que estavam na mesa e ela pensa que era um sabor dos céus. De repente nos é mostrado o Jade e ele diz que ela é pequena, mas com certeza ela come bastante. Nesse momento ela fica assustada e deixa até o frango cair. Vemos que ela se pergunta quando foi que ele chegou ali. Nesse momento o Jade aponta o dedo pra ela enquanto que ela tá sentada no lugar dele. Vemos então que ela se levanta rápido e pede desculpas e ela se pergunta o que é que ele vai pensar dela agora. Nesse momento a cadeira se vira e ela acaba perdendo equilíbrio, então o Jade segura ela. Vemos então que ele coloca ela na cadeira de novo e ele conta que o lugar da Lai é bem na frente do dele, então ela deve se sentar lá da próxima vez. Após ele ter dito isso, ela apenas balança a cabeça dizendo que sim. Após isso vemos que o Jade observa e ele diz a ela que ela é meio loira morango e pergunta se é por isso que ela tem cheiro de morango. E só uma nota rapidinho pra quem não sabe o que é loiro morango. Basicamente é um loiro misturado com vermelho. A Lai pensa que o cheiro de morango provavelmente é por causa do sabonete. Então após isso ela observa o prato vazio e ele pergunta a ela qual é o problema e ela diz que comeu toda a comida dele. Ela se lembra que na favela, se algum deles conseguisse comida, eles dividiam, nem que seja um pequeno pedaço de pão seco. Então ela se lembra que esse era o único jeito de sobreviver sem ter que roubar. A Lai diz que amigos precisam dividir até mesmo o menor pedaço de comida e ela diz que queria que eles se tornassem amigos. Ela diz então que infelizmente ele deve achar que ela é uma porquinha gulosa agora. Vemos então que o Jade balança a mão dizendo a ela que não tem que se preocupar. Ele conta que não falou nada porque estava ocupado observando ela. Após isso ela pergunta a ele por que é que estava observando ela. O Jade conta que é porque foi fascinante ver ela comendo tanto. E ele diz que estava pensando como ela consegue comer apenas uma refeição no dia, mas ele acha que é porque quando ela come de monte. Vemos então que ela fica constrangida e ela pensa que falou aquilo porque ela conseguia comer apenas uma vez ao dia nas ruas. Mas ela pensa que pelo visto o Jade entendeu de outro jeito. Após isso ele aproxima o prato de comida dela e diz que ela deve comer um pouco mais, já que é divertido vê-la comendo. Ele diz que a bochecha dela incha toda vez que ela mastiga, igualzinho ao Popo. O Jade conta que esse era o nome do gato que ele criava e era louco por comida e normalmente comia mais que o peso do seu próprio corpo. O Jade explica que ele carregava os lanches na boca porque tinha medo que alguém pegasse. Então após ouvir isso ela fica constrangida mais uma vez e diz que ele devia gostar bastante daquele gato. O Jade conta que acha que sim, infelizmente ele morreu em um experimento. Vemos então que ele diz que tem um gato empalhado e pergunta se ela gostaria de ver. Nesse momento a Lai fica meio aterrorizada e ela começa a balançar a cabeça dizendo que não. Ela diz a ele que não precisa e ela tá de boa e é sério. Após isso ela bebe um pouco de suco, bastante nervosa, e ela pergunta a ele que tipo de experimento era. Ela se pergunta se por acaso ele não pretende fazer experimentos com ela. Então Jade conta que o experimento era sobre mudar o ambiente do Popo. Ele diz que mantinha a temperatura do quarto quentinha e deixava a cama macia e dava remédios pra ele. Mas ele explica que infelizmente nada adiantava e o Popo tinha ficado muito velho. Vemos então que ela fica confusa e ela pensa que isso soa como se ele realmente se importasse com ele e não fez um experimento. Então vemos que ela começa a pensar bastante e ela se pergunta como Jade era na novel. Nos é dito que ele era tímido e tinha uma mente fechada e ele absolutamente odiava quando seu pai interferia em seus assuntos pessoais. Mas ainda assim ela pensa que ele não era uma má pessoa. Vemos que ela pensa que parecia que a descrição da novel sobre ele estava bem precisa. Então ela sorri dizendo ao Jade que tem certeza que o Popo estava agradecido pelo experimento. Nesse momento Jade pergunta pra Lai por que é que ela quer se tornar amiga dele afinal de contas. Ela explica que o motivo disso é porque ele deixou ela ficar ali. Após isso Jade explica que na verdade não foi ele quem decidiu isso, e sim o seu pai. Então ela conta que ainda assim, se ele não concordasse, o Duque não teria deixado ela ficar ali. Então ela explica que isso é porque ele é o querido filho do Duque. Vemos que após ouvir isso, ele fica em silêncio por alguns segundos e ele diz que irmãos não podem ser amigos. Nesse momento ela fica bastante desanimada, então ele diz que faria uma exceção e ver ela comendo foi um belo entretenimento. Vemos então que a Lai diz que foi apenas hoje, normalmente ela não come tanto. De repente ele conta que isso faz ele lembrar de algo e tinha uma coisa que ele queria perguntá-la. Então ele pergunta a Lai se realmente alguém deu pra ela aquela flor vermelha com traços dourados que ela trouxe. Vemos ela dizendo a ele que sim, é isso mesmo, e ela se pergunta se por acaso há algo de errado. Ela imagina que parando pra pensar, o Karen tinha uma expressão muito séria no seu rosto também. Então ela se pergunta se por acaso eles acham que ela as roubou. Vemos que ela diz a ele que realmente não roubou as flores. Então Jade diz que ele se pergunta por que o Duque adotou ela. Ela diz a ele que também não sabe, então ele pergunta a ela se por acaso já eliminou alguém. Nesse momento ela fica bastante chocada e ela diz a ele que nem pretende, nunquinha. O Jade diz a ela que entendeu, então ele pergunta a ela se já fez algo ruim. Ela conta que foi acusada de roubar uma carteira uma vez, mas ela diz que realmente não fez isso, só tava tentando resgatar e devolver pra pessoa. O Jade pergunta se por acaso a pessoa bateu nela. Então ela diz a ele que apanhou algumas vezes e ela pensa consigo mesma que na verdade ela quase morreu de tanta surra. Ele diz que nesse caso significa que ela não é uma presa. Então vemos que ela se pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela imagina que acha que ele tava tentando ver se ela era um dos alvos do Kalen. Então ela se pergunta se tomou a decisão certa vindo até esse lugar. Vemos então que o Jade diz: falando nisso, você se lembra do rosto da pessoa que te bateu? Ela diz a ele que aconteceu há muito tempo, então ela já não se lembra mais. Então ele diz pra ela com um sorriso no rosto que caso ela se lembre, ele vai chutar a cabeça dele como se fosse uma bola, especialmente pra ela. Nesse momento ela agradece a ele dizendo que vai se certificar disso, mas ela pensa consigo mesma que jamais vai contar pra ele. Após isso, nos é mostrado alguém dizendo: nome, Lai, idade 9 anos. Ela é das favelas de Seton, um dos territórios dos Liviutown. A única família dela, sua mãe, morreu de uma doença há muito tempo atrás. Depois disso, ela pediu comida e dinheiro na rua pra sobreviver, e ela nunca interagiu com qualquer organização criminosa ou fez algo ilegal. Vemos o homem dizendo pro Duque que não há nada particular
particularmente suspeito sobre ela. E ele pergunta se adotou aquela menina por causa daquela flor. Ele responde dizendo que não acha que seja coincidência que ela tenha trazido aquilo. Então ele diz que procurou por cada esquina daquele reino por anos e nunca conseguiu encontrar aquelas flores. Ele pensa que aquela é uma glória da manhã vermelha com fitas douradas. E aquilo é uma carta de desafio enviada por aquele desgraçado que eliminou a sua mãe. O homem pergunta ao Duque se ele acha que a Lady Lai é um alvo. Então ele conta que ou ela é a próxima vítima ou uma cúmplice, então ele planeja ficar de olho nela, bem ali. O homem diz que ainda assim ele não acha que uma garota de 9 anos seria uma espiã. Então o Duque chama ele de Sion e diz que ele pega muito leve com crianças e animais. Ele diz que ela pode ser fofa, mas ele não deve abaixar a guarda. Então vemos que o Sion pergunta o que deveria fazer em relação ao mestre Jade. O Duque diz que é pra deixá-lo fazer o que gosta, e ele diz que ele perdeu a sua afeição pela maioria das coisas depois que sua quimera morreu. Mas então de repente ele diz: antes de tudo, cadeiras não têm direito de se mover, não concorda? Nesse momento, o Sion pede perdão a ele, dizendo que a dose que deu pra ele deve ter sido muito baixa. O Duque conta que ouviu dizer que aquele homem eliminou 30 pessoas e colecionou parte de seus corpos. Ele pergunta ao Sion se por acaso devolveu as partes para a família das vítimas, e ele diz que ainda não. Vemos então que ele começa a se perguntar o que faria com aquele homem. Então ele pergunta ao Sion que tal separá-lo em 30 partes e enviá-las como presente para a família dos mortos, junto com o resto dos seus entes. O Sion diz que acha que será um presente bem desagradável. Então vemos que o homem começa a se debater desesperado e o Sion diz que seria muito adequado como punição. Vemos a protagonista pensando que a maior parte das suas memórias da sua vida passada são lendo o livro no hospital. Então ela diz à sua mãe que quando crescer quer pegar caras maus e pergunta a ela se acha que ela vai conseguir fazer isso. Ela pensa que esteve acamada devido ao seu corpo fraco. Então ela amava ler sobre a ameaçadora, elegante e forte família Livingston. E ela pensa que acha que a vida do Duque Livingston foi o último livro que ela leu antes de morrer. Após isso, nos é mostrado ela acordando e ela pensa que sonhou com sua vida passada de novo. Ela se pergunta por que não consegue se lembrar dos detalhes exatos dessa história, mas ela pensa que tanto faz e por ela ter sonhado com sua vida passada, ela sempre acaba duvidando se é realmente real quando ela acorda. Após isso, vemos que ela belisca a própria bochecha e ela pensa que parecia bem real. Então nos é mostrado ela caminhando pela casa e ela diz bom dia ao Jade. A Lai diz que parece que sua graça não está ali. O Jade diz que o Duque sempre está ocupado, então ele diz que hoje ele foi patrulhar nos territórios rurais. Ela diz a ele que entende e ela pensa consigo mesma que patrulhar dos territórios rurais é a desculpa que o Kalin sempre usa quando ele vai pegar um assassino. E ela pensa consigo mesma que nesse caso não deveria perguntar mais. Vemos ela pensando que ela tem comido suas refeições com o Jade esses dias. E ela pensa também que ele tá olhando ela comer de novo. Apesar de ainda ser meio estranho, eles se aproximaram o suficiente para que se chamassem pelos nomes. Então vemos ele perguntando a ela se a comida tá boa e ela diz que sim. Ela pensa consigo mesma que pelo menos acha que eles são próximos. Então vemos que o Jade diz que acha que seria uma boa ideia aprender algumas regras de etiqueta à mesa, mas ele conta que é claro que isso será no tempo dela. Ela diz a ele que entendeu e tá bom. Então ela pergunta a ele se tá ocupado hoje e diz que se não, ela tem uma ideia. Ele conta que vai ter que sair hoje, já que ele tem que passar na academia. Então ela diz a ele que entende. Após isso, o Sion se aproxima com um balão e ele diz a ela que deve brincar com aquilo enquanto espera por ele. Vemos que ela fica bastante feliz e pergunta se aquilo é realmente pra ela. E ela pergunta a ele se balões não são apenas pra dias especiais. Vemos ela pensando que na sua vida passada, seu pai costumava trazer balões pra ela no caso dela ficar entediada. Então Jade diz que ela tá chorando de novo e ela conta que são lágrimas de felicidade. Ele diz que não sabia que um balão poderia deixar alguém tão feliz. Então ela agradece a ele pelo presente e diz que vai guardar pra sempre. Após isso, ela pergunta ao Sion que cheiro adocicado é esse. Ele diz que é um chá de leite feito com folhas do Império Hagol. Então vemos ela bebendo o chá e ela pensa que essa é uma maneira perfeita de se começar um dia. Nos é dito que a família Livingston é a família nobre mais antiga do reino. E até mesmo os edifícios têm sua própria história e nenhum outro aristocrata usou tantas terras na capital quanto a família Livingston. Vemos então que a Lai pergunta quem mora naquelas casas. O Sion diz que parentes distantes e membros da linhagem colateral costumavam morar lá. E depois que eles foram embora, aqueles lugares ficaram vazios. Ele aponta o dele e pergunta a ela se está vendo aquele templo antigo bem ali, e ela diz que sim. Ele conta que é lá que sua graça armazena sua coleção e ela não deve entrar lá sem permissão. Então ela pensa que é lá que o Kalin tortura e elimina seus alvos. Após isso chega uma carruagem em alta velocidade. O Sion diz que aquela é a carruagem do templo, então a Lai se assusta, dizendo que tá vindo na direção deles. Vemos então que a carruagem manobra e para na frente deles e a Marianne sai dela. Ela diz que essa é uma grande coincidência. Então Sion diz que viu ela vindo direto pra cá. A Marianne diz que a alta sociedade está fervilhando com os rumores de como sua graça adotou a garotinha. Então ele pergunta se já aconteceu e diz que é estranho. Ele diz ter pensado que impediu todas as empresas de jornais de publicar a história. Então ela sorri, dizendo que o boca a boca sempre é mais rápido que os jornais. Ela diz que todas as damas daquele reino estão muito interessadas em tudo que o Duque Livingston faz. E é por isso que não é algo surpreendente. Ela diz ao Sion que a Lady Rose procurou por ela pra saber se ela sabia de alguma coisa e ela quase explodiu de tanto rir. A Lai se pergunta quem é Lady Rose e ela pensa que já ouviu falar sobre esse nome. Vemos então que a Marianne pergunta a ela se não acha que aquela roupa tá um pouco grande demais e fora de moda.
empregada. Ela diz que sabia que isso aconteceria e pergunta como podem estar tão mal preparados. Ela diz ao Sion que ele nem mesmo forneceu pra ela as coisas mais importantes. Halai pensa que pra ela essa roupa parece muito boa. Então a Marianne pergunta se o Kallen tá em casa. O Sion diz a ela que não, então ela diz que é ótimo e ela vai pegar ela emprestada. Enquanto isso, o Sion diz a ela que precisa da permissão do Duque pra levá-la. Então ela diz que vai pedir permissão mais tarde, só vai comprar roupas novas pra ela. Ela pergunta a Lai quantos anos ela disse que tinha e ela diz que tem 9 anos. Então ela pergunta a Lai por que a chama de Madame e diz que pode chamá-la de Marianne. Ela diz que de qualquer forma 9 anos é a idade suficiente para ser uma mocinha. E ela diz que nessa idade uma garota precisa usar algo escolhido por uma dama com experiência. Ela diz que se o Kallen tiver alguma reclamação deve dizer a ele para ir pessoalmente à alfaiataria. E ela diz a ele que provavelmente já deve estar na capital. Ele conta que já que ela insiste tanto fará dessa forma. A Marianne diz que achou ela fofa quando a viu daquela vez, mas olhando de perto ela é bastante bonita. Ela conta que sabia que tinha bons olhos pra beleza. A Lai diz pra ela que na verdade ela é ainda mais bonita. Então ela pede desculpas por ter ido embora sem se despedir da última vez. Ela conta que fez aquilo porque tinha negócios urgentes no templo. A Lai pergunta a ela se é lá que ela trabalha. Ela conta que sim, é um trabalho comum e ela trabalha como uma santa. Então vemos que a Lai fica meio chocada e ela se pergunta se é o que ela tá pensando. A Marianne diz que espera que tenha algum design novo na loja e ela tá animada pra isso. E ela diz isso enquanto acende um cigarro. A Lai pensa que imaginou que ela era uma santa. Ela pensa que não há nenhuma regra que impeça ela de fazer isso, mas ainda assim é meio complicado. Vemos então que ela começa a tossir por causa da fumaça. A Marianne se pergunta no que é que ela tava pensando e ela guarda o cigarro, dizendo que sente muito. Ela diz que tá tudo bem, então a Lai pensa que ela não parece ser uma pessoa ruim. Vemos então que ela havia finalmente chegado à capital e ela pensa que aquela é a loja de brinquedos. Ela se lembra que apenas ficar olhando as coisas bonitas dentro da loja de brinquedos era um luxo quando ela era uma mendiga. E ela pensa que isso porque o dono não gostava de ter pequenos mendigos sujos perto da loja. Ela se lembra que teve uma vez em que o proprietário se esqueceu de apagar as luzes da janela da frente. Então, secretamente, ir até a loja de brinquedos e olhar todos aqueles brinquedos magníficos foi a experiência mais divina que ela já teve. Ela se lembra de ter ficado lá com seus olhos fixos na bela vista até amanhecer. Então ela pensa que se for com a Marianne, talvez ela possa entrar na loja e segurar as bonecas de lá. A Marianne diz a ela que finalmente chegaram e todas as moças daquele reino compram suas roupas em Seville. Ela diz que agora que ela faz parte da família, terá que participar de vários eventos e por isso ela vai precisar de muitos vestidos diferentes. Após isso, ela entra na loja e a senhorita chama ela de Vossa Santidade. Vemos então que todas ficam apostas para servi-la e dizem que ela é muito bem-vinda. Uma delas pergunta a Marianne que tipo de vestido ela gostaria de usar hoje. Então elas dizem que acabaram de receber uma boa seda da Obel. A Marianne diz que na verdade quer que ela faça roupas para aquela criança hoje. Então vemos que a Lai diz olá para elas. Ela pensa que achou que elas correram até elas para expulsá-la dali. Então a mulher pergunta quem ela é e a Marianne diz que ela é um novo membro da família Littleton. Ela pergunta a Marianne se ela tem um orçamento específico em mente. Então a Marianne ficou ofendida e pergunta se ela realmente quer saber o orçamento de um Littleton. Nesse momento a moça ficou um pouco nervosa e ela diz que sente muito. A Marianne conta que 100 moedas de ouro devem ser o suficiente para hoje. Então ela diz à mulher que deve tentar fazê-la gastar esse valor. A Lai começa a se perguntar quantos são 100 moedas de ouro e ela pensa que o salário de uma empregada é de 1 moeda de ouro por mês. Ela pensa então que 100 moedas de ouro é cerca de 100 milhões de won. E convertendo para nossa moeda seria aproximadamente 377 mil reais. Vemos que ela diz a Marianne que não e que isso é muito. E a Marianne diz que isso é o mínimo que ela deve gastar na sua primeira compra e ela não deve se preocupar com isso. Ela pensa que nem sequer é parente de sangue do Duque. Se ela gastar tanto com ela pode ter problemas. Ela imagina o Duque dando um pé na bunda dela, dizendo que não precisa de uma filha vaidosa. Então ela fica bastante nervosa, pensando que poderia ser expulsa. As senhoritas dizem que elas têm toneladas de vestido que ficariam fantásticos nela. Então ela pensa que aquelas mulheres pareciam entusiasmadas demais para escolherem suas roupas. Vemos então que uma delas pega o balão da Lai e diz que vai guardar pra ela. Ela diz a Lai pra não se preocupar, já que ela vai amarrar o balão ali para que ele não voe pra longe. Então elas levam a Lai dizendo que tirariam suas medidas primeiro e dizem pra segui-la, por gentileza. Vemos a Marianne dizendo que deve trazer os mais caros e aqueles que se encaixam no prestígio da família Littleton. Ela diz à vendedora que todos aqueles modelos estão fora de moda. Então ela pergunta pras vendedoras se querem vestir uma garota tão bonita com aqueles trapos. Vemos então que ela escolhe um vestido, dizendo que aquele parecia bom. A vendedora diz que elas têm uma amostra daquele modelo e pergunta se ela gostaria que experimentasse. Então ela diz que é claro que sim, diz a Lai pra ir até lá provar. Vemos ela pensando que aquele é um vestido de festa e Sua Alteza também encomendou um modelo parecido. Ela se pergunta se então está usando o vestido digno de uma princesa e isso é meio assustador. Após isso ela escuta alguém saudando a Lady Rose. Ela pensa que foi esse o nome que a Marianne mencionou anteriormente. Ela pede à vendedora para que não a toque, a sua empregada vai vesti-la e ao ouvir o som de um tapa. Ela diz à vendedora que é irritante e ela será a próxima duquesa de Littleton e pergunta como poderia ter uma plebeia imunda como filha adotiva. Ela diz que também não é como se ela fosse alguém com sangue mágico nas veias, como Lord Jade. A Marianne escuta a conversa e ela pensa que então era disso que se tratavam os rumores. Ela pensa que supõe que seja compreensível, já que os nobres não veem os plebeus com bons olhos. Vemos então que a Lady Rose pergunta como poderia lidar com aquela sujeira. A empregada diz a ela que poderia casá-la o mais rápido possível e mandá-la pro interior. Então a Lady Rose diz que parece ser uma boa ideia e espera que ela seja bonita, porque afinal ninguém aceitaria uma pirralha feia. A empregada diz que não escutou nenhuma notícia sobre o fato dela
ser feia. Então ela diz, quem sabe, o Duque tem um gosto estranho e ela conta que há uma exceção no seu gosto por mulheres. Ela conta que se a criança se parecer com um monstro, vai vendê-la pro circo. A Lai pensa que já viu muitas pessoas como ela, e elas olhavam pra ela com desprezo porque ela era uma mendiga. Ela pensa que já é acostumada a esse tipo de coisa e por isso tá tudo bem. Então vemos a Marianne dizendo a ela que estava vestida de uma forma adorável. A vendedora pergunta a Marianne que tal elas comprarem roupas combinando e eles têm um modelo semelhante no estoque. A Marianne diz que seria perfeito e ela sempre quis usar vestidos combinando com alguém da sua família. Então vemos a Lai sorrindo e ela pensa que alegra ela que a Marianne pareça feliz. A vendedora pede a Lai pra esperar ali e ela vai pegar algo para que ela possa beber. Então vemos a Lai se perguntando se seu balão está bem. Nesse momento ela olha pra janela e pensa que o balão se foi. Ela se lembra que aquele é o primeiro presente do Jade. Então ela sai andando pela rua e pensando que não consegue encontrá-lo. Ela se lembra que prometeu a ele que sempre manteria aquele balão ao seu lado. Então de repente surge alguém dos becos chamando ela de jovem senhorita. A pessoa diz a ela que é uma linda moça e pergunta se gostaria de ver o seu futuro. Então diz a ela que o seu cabelo tem uma cor bonita e ela precisa saber o que o destino reserva pra ela. A pessoa desconhecida diz que basta pagar 5 moedas de prata pra ter seu destino contado por uma cartomante muito famosa. Então ela diz que não tá interessada e ela sai correndo com medo. Vemos ela parando pra descansar após ter corrido muito. Então ela se pergunta se aquela pessoa já se foi. Após isso ela percebe que tinha parado em frente a uma loja de brinquedos. Então ela pensa que sempre quis entrar em uma, mas agora o seu balão é mais importante. Vemos então que ela se pergunta onde é que ela está e ela saiu correndo sem dizer nada. Após isso ela pensa que tem que voltar o mais rápido possível e ela acaba trombando com uma pessoa. Ela se levanta pensando que aquele vestido não é dela, então ela não pode sujá-lo. Então ela fica assustada pensando que não sabe como voltar e se pergunta o que ela tem que fazer. De repente ela vê alguma coisa e se pergunta se aquilo era um pássaro. Após isso, o Duque desce da carruagem e pergunta a ela se tá fugindo de casa agora. Ele diz que ouviu que ela estava com a Marianne em Sevilha e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que enquanto a Lady Marianne estava se trocando, ela saiu para encontrar o seu balão e acabou se perdendo. O Duque pergunta se ela se refere a um balão de ar e ela conta que sim, foi o Jade que deu pra ela. Ela conta que disse a ele que sempre manteria com ela, mas ela o perdeu. O Duque diz a ela que é uma criança boba e diz que eles podem sempre comprar um novo. Mas a Lai pensa que ele não pode comprar uma promessa. Ela pergunta a ele de qualquer forma como reconheceu ela. Então ele diz que é porque ela brilhava exatamente como na primeira vez que se viram. A Lai se pergunta se ele não se sente constrangido por dizer coisas como essa. E ela pensa que talvez seja assim que os nobres falam. Vemos a vendedora bastante afoita e ela conta que não sabia o que fazer quando ela desapareceu e até pensou em chamar a polícia. O Duque conta que ela disse que tinha ido procurar o seu balão. Então a vendedora diz que um dos clientes disse que queria ar fresco e por isso abriu todas as janelas. Ela diz a Lai que sente muito por isso. Nesse momento a Lady Rose chama ele de Vossa Graça e pergunta o que o traz até ali. Ela conta que se soubesse que ele estava vindo, teria reservado um restaurante. Então ela diz que já faz algum tempo desde a última vez que se encontraram. Vemos então que ela se aproxima e pergunta quem é aquela garota. O Duque diz que sim, já faz um tempo e ele diz a ela que aquela é a sua filha. A Lady Rose diz que entendeu e aquela é a pobre órfã que ele adotou. Ela diz a Lai que espera que ela se deem muito bem e ela sabe que em breve serão uma família. A Lai pensa consigo mesma que ela é uma mentirosa e não tá nem um pouco interessada em se dar bem com ela. Então vemos que a Lady Rose encara a Lai e ela conta que ela é bem mais bonita do que ela imaginava. O Duque diz que não sabe o que ela esperava, mas sim, ela é. Então a Lady Rose diz que ela respeita o passatempo dele, fazer trabalhos de caridade é muito importante. Ela pergunta ao Duque se já pensou em contratar uma governanta e ela conhece uma muito rígida que não se abstém de dar uma surra boa se necessário. Ela conta que tem certeza que ela seria uma grande ajuda para esconder as origens daquela garota. Nesse momento vemos que o Duque põe ela no chão e ele pergunta a ela quem ele é. Ela responde a ele dizendo que ele é o Duque de Littleton. Então ele conta que não, ele é o pai dela e ela deve tentar dizer isso agora. Ele diz a ela que continua tímida e pergunta então se poderia fazer um favor. Ela pergunta a ele o que é, então ele pergunta a ela se poderia dizer àquela mulher para sair dali agora mesmo. Vemos então que ela pergunta ao Duque qual é o significado disso. Ele pergunta a ela se por acaso não entendeu a indireta e ele tá dizendo pra ela para que suma da sua vista imediatamente. Ele repete mais uma vez, dizendo que em poucas palavras tá pedindo para que ela vá embora. Então vemos que ela fica bastante chocada e pergunta como ele pode dizer uma coisa dessas. A Lai pensa que o Kallen normalmente é assim, um bad boy por natureza. Então ela pensa que infelizmente não sente pena daquela mulher, já que ela merecia isso. Vemos que o Duque pede a Lai para que diga adeus a ela, já que é a última vez que ela vai ver aquela mulher. Então vemos que a Lai diz adeus pra ela e chama ela de velha. O Duque diz a ela que é uma boa garota e já está aprendendo o que significa ser uma aristocrata. Ela pensa que as empregadas arrumaram seu cabelo muito bonito pela manhã e acha que agora está todo bagunçado. Vemos então que a Lady Rose pergunta se tem ideia de quem ela é. Então a Lai diz que não e ela não tem, mas está feliz por não ser bonita como ela. A Lady Rose pergunta do que ela tá falando. Então ela conta que se fosse teria que se casar jovem, pergunta se não é verdade. E ela pergunta a Lady Rose se por acaso tem cara de quem deveria ser vendida para um circo. Ela pergunta a Lai se por acaso estava espionando ela. Então o Duque pede a ela para que se abstenha de tentar ameaçar sua filha. Ele diz que também acredita que já disse a ela para ir embora e pergunta se ela não escutou. Vemos então que a Lady Rose diz que aquela não é a casa dele. E ela pergunta às vendedoras o que é que elas estão fazendo. O Duque Littleton diz a ela que toda aquela rua pertence a ele e achou que tinha se aproximado dele sabendo disso. Ele diz que essa é uma grande decepção e ele prefere mulheres mais inteligentes. Então ele dá um tapinha na cabeça da Lai dizendo que ela é uma exceção e ela não precisa saber
saber de nada. Nesse momento ela se aproxima dizendo a ele que eles são amantes e pergunta como ele pode dizer coisas tão cruéis pra ela. Ele diz a ela que fazer algumas refeições juntos não torna eles amantes, então ele sugere a ela que guarde suas ilusões pra si mesma. Ele conta que se ela quiser acreditar que estão de fato em um relacionamento, ele ficaria mais do que feliz em deixar todos pensarem que foi ela quem abandonou ele. Ele diz que agora então espera que ela possa sair antes que ele mande os guardas arrastarem ela pra fora. Vemos o Duke perguntando se aconteceu alguma coisa entre ela e a Lady Rose, então ela pensa consigo mesma que acha que não deve dizer. Vemos a Marianne chamando pelo Kallen e ela pergunta a ele quando foi que ele chegou. O Duke diz que aquele é o mesmo vestido que ela usou há 2 semanas, e ele conta que o fato dela estar usando aquele vestido em vez de experimentar o novo deve significar algo. Vemos que nesse momento ela se aproxima dele dizendo pra parar e ela conta que não deve dizer isso. Ela diz a ele que honestamente nada passa despercebido por ele, então ela diz que de qualquer forma uma dama não usa uma loja de roupas apenas pra comprar roupas. Ela diz a ele que espera que ele saiba que sua vida amorosa é uma verdadeira dor de cabeça pra ela. Então ela pergunta a ele por que é que ela não pode namorar. O Duke diz que ela é uma santa e seria problemático se ela tivesse algum amante, e a Lai concorda. Ela pergunta e quanto a ele então, já que ele anda por aí com mulheres como a Lady Rose. O Duke diz que eles já não estão mais em um relacionamento. Ela pergunta a ele desde quando, então ele conta que é desde quando ela abandonou ele. Vemos que nesse momento a Lai dá uma risadinha e o Duke pergunta se ela comprou tudo o que precisava. Vemos então que a Marianne aponta o dedo e mostra uma pilha de roupas dizendo que sim, tá tudo ali. Vemos a Lai pensando que ela tem que impedi-la. Ela diz que tá muito feliz que a Lady Marianne tenha trazido ela pra fazer compras hoje, mas ela conta que tem receio de que tenha usado muito dinheiro. O Duke pergunta a ela quanto gastou e ela diz que estabeleceu o limite de 100 moedas de ouro e disse a eles pra trazerem todas as joias e sedas. O Duke diz que isso não tá certo, então ela pensa que fez bem em ter falado sobre isso. Vemos então que ele diz a ela que deveria ter definido um limite de pelo menos 200 moedas de ouro e ela fica chocada. O Duke diz que ela tem que fazer um pagamento inicial pra que eles preparem uma seda melhor da próxima vez. Então a Marianne diz a ele que ele é um gênio. Ela diz que se contenta em usar os vestidos velhos da Lady Marianne e há 5 deles em casa. A Marianne diz que não se pode encher um camarim com apenas 5 vestidos e ela precisa de mais se quiser ir a festas. A Lai diz que ainda assim não quer sobrecarregá-la. Então o Duke diz a ela pra não se preocupar e é seu dever como guardião fornecer a ela tudo isso. O Duke pergunta a Marianne quantas ela comprou e ela diz que foram cerca de 20. Ele conta que deve dizer às vendedoras pra que tragam mais. Então a Lai pensa que aquilo não tá funcionando e esse será o seu último recurso. Após isso ela diz a eles que tá muito cansada e ela acha que vai desmaiar. Ele pergunta a ela se é sério e diz que então deveriam parar por ali. Então ela pensa consigo mesma que pelo visto a técnica dela funcionou. Vemos a Marianne entrando na carruagem e ela diz a Lai que deve passar um tempo com a sua tia novamente. O Duke diz que de jeito nenhum e ela é péssima pra cuidar de crianças. Ele diz a Marianne que não deve levá-la pra fora sem a sua permissão. Então nos é mostrada ela indo embora e ela diz a Lai que verá ela em breve. Ela pede a Lai pra que lembre de chamá-la de Marianne da próxima vez e não deve dar ouvidos ao que o seu irmão disse. Vemos a Lai pensando que no final ela não pôde encontrar o seu balão e ela se pergunta o que vai dizer pro Jade. Após isso surge uma mulher ruiva desesperada pedindo a ela por favor pra que a ajude. A Lai olha pensando que aquela mulher estava muito pálida. Então vemos que ela simplesmente cai no chão. Nos é mostrado o Duke inspecionando o corpo da mulher. Então após isso ele diz a Lai que infelizmente ela já está morta. A protagonista pensa que ela sequer parece estar ferida e pergunta pro Duke se ele acha que ela morreu de um ataque cardíaco. Vemos que ele olha impressionado dizendo que ela era muito inteligente e ele conta que sim, é muito provável. Após isso nos é mostrado um senhor dizendo boa noite ao Duke e ele conta que é da polícia. Ele pergunta ao Duke se viu aquela mulher desmaiar e pergunta qual era o seu nome. Nesse momento o Duke diz que se chama Kallen de Livingston. Vemos que após ouvir isso o policial tira o chapéu e ele pede perdão por não tê-lo reconhecido. Ele pergunta ao Duke se estaria tudo bem caso ele fizesse algumas perguntas. Nos é dito que o nome da vítima era Bennett Allen. E além disso ela não possuía um histórico de doença e morreu de ataque cardíaco. Ela era filha do proprietário de várias lojas de frutos do mar. Após isso nos é mostrado o senhor se despedindo do Duke e agradecendo pela cooperação. A protagonista pensa que de acordo com o romance a capital daquele reino não só tem a maior taxa de criminalidade do mundo, como também o maior índice de mortes suspeitas. Vemos então que ela pergunta a si mesma se aquela senhora realmente morreu de um ataque cardíaco. Ela pensa que gostaria de poder se lembrar de mais informações do romance. O Duke diz que ela parecia muito corajosa no primeiro dia em que se conheceram, mas agora ela parece estar assustada. Vemos então que o Duke pergunta a ela o que foi que a assustou tanto. Nesse momento ela se lembra da pessoa que tocou nela e perguntou se ela gostaria de ver o seu futuro. Ela responde o Duke dizendo que todo tipo de coisa acontece nesse mundo e ela tá bem. Após isso nos é mostrado o mordomo recebendo ambos. Ele pergunta pro Duke como foi que os dois se encontraram, então ele diz que pegou ela nas ruas novamente. Após isso vemos que o Jade estava descendo as escadas e ele diz que o Duke estava em casa. Ele pergunta como que os dois acabaram voltando pra casa juntos, e ele diz que pensou que ele tivesse ido com a Marianne. O Duke diz pra ele que houve um incidente, então Jade pergunta o que é que tá acontecendo. Nesse momento a Lai pede desculpas pro Jade e ela conta que perdeu o balão. Nos é mostrado os dois sentados e ela conta pra ele o que aconteceu. Ela explica que procurou muito pelo balão, mas infelizmente não pôde encontrá-lo. Então ele diz a ela que não deveria chorar por uma coisa que pode ser substituída e pergunta se ela gostou tanto assim do balão. Ele diz que deveriam fazer um passeio mais tarde e pergunta pra ela como isso soa. E ela se pergunta se por acaso ele tá tentando consolá-la. Após isso, Jade diz que ela deve estar cansada e pergunta por que ela não descansa até a hora do jantar. Vemos então que ele estende a mão e diz que vai levá-la até o seu quarto. Após isso, ela enxuga as lágrimas e sorri, dizendo que
que sim. Nos é mostrado o mordomo dizendo pro Duke que a única coisa que ele descobriu até agora sobre a Laia é que ela é uma criança cativante. O Duke diz que de qualquer forma é bom que ela esteja a salvo e pergunta pro Sion se ele não concorda. O Sion diz que sim, e foi um alívio tê-la encontrado a tempo após ter enviado uma parte daquilo. O Duke diz que de fato criar uma criança é realmente exaustivo. Após isso nos é mostrado o Duke pondo uma música. A Laia observa e pensa que aquele era um gramofone alimentado por uma pedra de mana. Ela imagina que é a sua primeira vez vendo uma ferramenta mágica. Após isso ela pergunta pro Jade quantos anos ele tem e ele responde dizendo que tem 14. Vemos a Laia impressionada pensando que ela achou que ela tivesse 17 anos. Nesse momento ela pergunta pra ele por que tá bebendo vinho, já que ele não é um adulto ainda. Ele conta que tá tudo bem, já que o álcool não faz muito efeito naqueles que são da família Littleton. Ela pergunta se então ela pode fazer isso, e ele diz que não, e ela é muito pequena. Ele conta que ela só terá permissão pra isso quando tiver metade do tamanho do Jade. Nesse momento ele começa a pôr a mão em cima da cabeça dela, e o Jade pergunta o que é que ela tá fazendo. Ela diz a ele sorrindo que só tava vendo o quanto ela precisa crescer ainda. Após isso nos é mostrado o Sion chegando com uma carta, e o Duke começa a ler a carta. Ele diz que sua majestade enviou um enigma, então ele começa a ler algo dizendo: morte por um ataque cardíaco de causa desconhecida. Parece que o incidente de hoje já aconteceu antes. O Duke diz que foi considerado uma coincidência na segunda vez que ocorreu, mas quando ocorreu pela terceira vez a polícia percebeu que algo estranho estava começando e começou a investigar o assunto. Nos é dito que 3 mulheres morreram em 3 locais diferentes, e a única coisa que elas tinham em comum era o cabelo ruivo. Além disso, elas também eram de classes sociais diferentes. Ele diz então que espera que tenha algo pelo qual ele possa esperar. A Lai fica um pouco assustada e ela pensa que ele tá dizendo isso porque essa pode ser uma oportunidade para que ele possa caçar. Nesse momento, o Duke percebe que ela tá nervosa e diz que ela não parece estar muito bem. Após isso, ele põe a mão na testa dela pra ver se ela tá com febre e ela pensa que tá acontecendo de novo. É dito que na terça-feira, 9 de agosto, a mais nova vítima foi uma garotinha da favela. Então o homem encapuzado diz pra garotinha: eu posso ver que sua mãe está vivendo feliz no céu, você só precisa segui-la. É dito que aquela era a garotinha cuja única posse era o nome que sua mãe havia lhe dado. E, infelizmente acabou caindo na armadilha daquela mulher. Como ninguém a procurava, ela foi tratada de forma diferente das outras mulheres. Então nos é mostrado alguém dizendo: seu cabelo tem uma cor muito bonita. Essas foram as últimas palavras que ela ouviu antes de passar por algo terrível. Após isso nos é mostrado o Sion e o Duke chamando pela Lai e ele pergunta a ela se está bem. O Jade responde dizendo que é 9 de agosto e ele pergunta por que ela quer saber isso. Então a protagonista se lembra que hoje é o dia em que a Lai tem um final terrível. A vida de Duke Littleton, capítulo 7, um incidente com a cartomante. A história foi a seguinte: o culpado do incidente foi um jovem que cresceu com uma mãe muito obsessiva. E embora ele a amasse muito, ele também a desprezava. Dominado por emoções conflitantes, ele começou a pensar que queria se tornar como a sua mãe. Essa obsessão dele logo se estendeu a mulheres com cabelos da mesma cor que os dela. E então, fingindo ser um vidente, ele dava para suas vítimas uma poção da beleza. Essa mistura tornava temporariamente a pele delas macias e as bochechas rosadas, mas era um veneno que acabaria causando um ataque cardíaco. Vemos a Lai pensando que não foi coincidência o fato de todas as moças ruivas terem sofrido ataques cardíacos. Então ela pensa que na verdade elas foram vítimas do cartomante que ela conheceu antes. Vemos então que a Lai chama o Duke querendo falar sobre o caso que ele mencionou antes. Então ela pergunta se as vítimas não têm algo mais em comum além do cabelo ruivo. O Duke pergunta o que ela quer dizer com isso. Então ela diz que, por exemplo, talvez todas as 3 gostassem que adivinhassem suas sortes. Ela pensa consigo mesma que o cabelo ruivo é uma pista importante, mas ela não pode contar diretamente sobre a cartomante. Ele pergunta pra Lai o que a fez pensar nisso e ela diz que a maioria dos adivinhos reside nas favelas. Ela conta que ouviu dizer que até os nobres vão até lá pra ouvir os famosos adivinhos. Então ela diz que como os nobres geralmente só vão a restaurantes e lojas que são destinados a eles, o único lugar que ela consegue imaginar onde pessoas de classes sociais diferentes iriam é uma casa de cartomantes. O Duke diz que essa é uma teoria muito interessante e vale a pena investigá-la. De repente nos é mostrado ela pensando que a dor está piorando e ela chegou ao seu limite. Após isso ela acaba colapsando e ela tem uma visão. Nos é mostrado o culpado usando uma peruca ruiva e a Lai dentro de uma gaiola. Ela pensa que aquilo estava doendo e nesse momento o Duke chega perguntando se é isso que chamam de fetiche por ruivas. Vemos que o homem se vira perguntando quem está ali. Após isso o Duke mobiliza ele dizendo que em breve lidaria com ele. Vemos que ele liberta a Lai e ele fica com pena dela dizendo que levaria ela até um médico. Então nesse momento ela faz uma expressão bastante assustada e nos é mostrado o Duke perfurado por uma flecha. Após isso o Duke apenas cai no chão e ela olha pro homem sorrindo. Nesse momento a Lai acorda apavorada. Ela se levanta, então o Duke pergunta se ela está bem. Vemos ela pensando que então ela não foi a única que se machucou nesse caso. É dito que enquanto prendia o culpado, o Kalin foi perfurado por uma flecha e entrou em coma. A flecha estava encharcada de veneno letal e todos os médicos e sacerdotes conhecidos foram trazidos de todo o reino para tratá-lo. Mas ainda assim ele não recuperou a consciência por mais de um mês. Após a notícia ter se espalhado, as pessoas fizeram fila em frente à mansão dos Littleton e eles vieram para emprestar dinheiro pro Duke ou então para tentar conquistar o coração do jovem herdeiro dos Littleton. Mas ainda assim alguns viram aquilo como oportunidade de derrubar a família Littleton. Mas isso é tudo que ela se lembra e ela desmaiou após ter lido esse episódio. E além disso, ela se lembra também que essa foi sua última lembrança. Ela se pergunta por que ela tinha que se lembrar de algo importante tão tarde assim. Após isso, Jade se aproxima e pergunta a ela se está bem. Ela pensa que aquele é o seu quarto e se pergunta por que estão todos olhando pra
ela. Então o Sion pergunta como ela se sente e ela diz que está bem. O Sion enxuga o suor dela e diz que se estiver doendo em algum lugar deve dizer imediatamente. Halai imagina que estão todos olhando pra ela e se pergunta se ela disse algo estranho enquanto estava dormindo. O Sion diz ao Jade que já que Halai está acordada ele deve ir pra cama agora. E o Jade diz que tá tudo bem e ele já vai. Vemos então que Halai observa e ela se pergunta se estavam esperando que ela acordasse. Nesse momento alguém bate na porta e ela se pergunta quem poderia ser a essa hora. Ela pensa que não tem como ele acreditar nela caso ela conte a história pra ele. Então ela apenas segura a camisa dele e pede por favor para que ele não vá embora enquanto chora. Após isso nos é mostrado o Duke lendo alguns relatórios. Ele lê no relatório que as 3 mulheres visitaram o mesmo lugar e era um local de adivinhação situado nas favelas, chamada de a Cabana da Vidente Ruiva. Ele pensa que aquilo era justamente como a Lai disse e é muito exato para ser uma coincidência. Ele se pergunta então se aquilo é uma armadilha e se a Lai tá tentando atraí-lo pra lá. Então nesse momento ela segura a roupa dele e pede por favor para que ele não vá. Vemos que ele fica completamente confuso após isso. Ele pergunta pra ela o que houve. Então ela diz que teve um pesadelo em que sua graça retornava muito ferido. Ele explica a ele que seus sonhos geralmente se tornam realidade e ela tá muito assustada. Então vemos que ela pergunta a ele se não pode ficar ali com ela. E ela diz que implora apenas por essa noite. Vemos que ela diz a eles que ela não tá mentindo. Então ela pensa que ninguém tá dizendo nada e se pergunta se por acaso eles estão com raiva. O Duke diz que tá tudo bem, vai fazer assim como ela pediu, já que parece que ele realmente precisa acalmá-la primeiro. Então a Lai pergunta pro Duke se não tá com raiva dela e ele responde dizendo que não. Ela pergunta a ele se não vai expulsá-la, então ele pergunta por que ele faria isso. Após isso ela começa a chorar de novo e ela acaba tossindo. Nesse momento o Duke pede pro Sion trazer um remédio pra poder acalmá-la. Nos é mostrado Jade perguntando a ela se já terminou de chorar. Então ela pede desculpas a ele e diz que estava tão aliviada que não conseguiu se conter. Após isso Sion chega até o quarto com um remédio na mão. A Lai diz a ele que já tá bem agora e tudo que ela precisa é que sua graça permaneça ao seu lado. O Sion diz que ela deve apenas tomá-lo e ela também estava tossindo e pode acabar tendo uma dor de estômago. Ele diz que na pior das hipóteses ela pode até ter que fazer uma cirurgia e pergunta se ela gostaria disso. Então vemos que ela encara o remédio e ela pensa que não quer ficar doente e passar por uma cirurgia nesta vida também. Vemos então que ela vira o remédio de uma vez só e ela pensa que era muito amargo. Após isso, Sion limpa a boca dela e ela conta que consegue limpar o seu rosto sozinha. O Duke pergunta a ela então se consegue dormir sozinha. Então ela diz a ele que não pode e ele precisa ficar ali com ela. O Duke diz que eles nem têm o mesmo sangue, mas pensa que é fascinante e se pergunta se aquele gesto fofo foi um truque. O Jade conta que isso é exatamente o que ele estava pensando e pela primeira vez eles concordam em algo. Vemos então que ele põe um travesseiro em cima das pernas dele e pede para que ela se deite. Ele conta que ela tem que descansar se quiser melhorar. Então ela balança a cabeça para ele dizendo que não e ela não está com sono. Ela imagina que vai acabar pegando no sono caso ela deite. Então ela pensa que não pode baixar sua guarda até que a noite passe. Após isso, o Duke deita e conta que vai estar ao lado dela e ele pergunta se não era isso que ela queria. Após isso, ela olha para ele pensativa, então ela diz que vai apenas se deitar e não vai cair no sono. Vemos que o Duke diz que sim e ele pede ao Jade para que se junte a eles e ele pergunta por que deveria fazer isso. Nesse momento, a Lai encara ele com um olhar fofo e ele acaba cedendo. O Sion conta que vai estar lá fora e devem chamá-lo se precisarem de alguma coisa. Então o Duke diz que tá tudo bem e ele já tá dispensado. Nos é mostrado a Lai acordada no meio da noite e ela pensa que é como se eles fossem uma família de verdade. Ela imagina que é apenas uma filha adotiva, mas espera que não haja problema em pensar que realmente faz parte daquela família. Após isso, os olhos da Lai começam a ficar pesados e o Jade diz que é melhor dormir se estiver com sono. A Lai diz que isso é estranho e ela nem tava com sono, mas provavelmente é por causa do remédio. Então ela pensa que foi enganada. Ela pergunta ao Duke se ele não vai a lugar nenhum e diz que não deve deixá-la sozinha se ela dormir. O Duke diz que tá tudo bem e ela conta que isso é uma promessa. Nos é mostrado ela fechando os olhos enquanto pensa que vão chamar a polícia amanhã cedo. Após isso, nos é mostrado o Duke se vestindo e ele conta que acabou esquecendo os relatórios no quarto. O Sion diz que isso é bastante incomum e pergunta se aconteceu alguma coisa. Então o Duke diz a ele que aparentemente o Jade gosta muito da Lai. O Sion se pergunta se deveria ir buscar os documentos, mas o Duke diz que se lembra de tudo que leu, então tá tudo bem. Ele diz ao Sion que não pode culpar o Jade por gostar dela, já que ele também acha a Lai interessante. E ele diz que pensou que ela estava contando todas aquelas informações pra atraí-lo pra uma armadilha, mas acabou que ela ficou chorando pra que ele não fosse. Então ele diz ao Sion que aquela menina realmente é um mistério. Ele diz que vai descobrir se é uma armadilha quando chegar até lá, e se algo acontecer com ele, aquela criança terá uma punição adequada. Ele diz ao Sion que foi ela quem trouxe aquelas flores, então é muito provável que ela seja uma espiã e ele vai lidar com ela de acordo. O Duke diz ao Sion que achou que ele defenderia a Lai, já que afinal ele nunca se enganou sobre essas coisas. Então vemos que ele sorri sutilmente e ele diz que agora tá na hora de começar a caçada. Após isso, nos é mostrado o quarto da Lai e ela se levanta pensando que já era de manhã. Ela pensa consigo mesma que agora tem que chamar a polícia antes que o Kallen acorde. Então vemos que ela procura por ele. Quando ela desce da cama, ela acaba pisando nos relatórios. Após ter visto aquilo, ela sai correndo, chamando pelo Jade. Vemos que ele pergunta pra ela o que tá acontecendo, então ela pergunta onde está o Duke. O Jade diz que ele foi embora assim que o sol nasceu e ele disse que tinha algo pra investigar. Ela pensa que sabia que não deveria ter contado com ele pra ficar ali. Então ela pensa que ele não é um adulto muito confiável. Vemos então que ela pergunta pro Jade se ele sabe como montar a cavalo. E ela diz a ele que precisa que ele faça um favor pra ela. O Jade diz que é claro que ele sabe andar a cavalo e pergunta qual o motivo dela querer saber isso. Ela diz a ele que precisa que ele confie nela apenas dessa vez e ela promete que vai retribuí-lo. Então o Jade apenas encara ela por alguns segundos e ele diz que tá tudo bem. Vemos que ele chama a Lai pros estábulos e ela diz a ele que tem que ser rápido.
medo. Após isso, ela olha pro cavalo, impressionada, e ela se pergunta se os cavalos geralmente são tão grandes assim. Vemos que o Jade monta o cavalo e ele estende as mãos pra Lai. Após isso, ambos saem cavalgando e ela fica bastante assustada. Vemos que o Jade se aproxima e pergunta se ela está bem, então ela diz que sim. Vemos a Lai pedindo a ele pra que se vire e ela vai até o terceiro beco. Então nos é mostrado os dois mais tarde e ela pensa que aquela é a casa do cartomante. O Jade se pergunta se ela tava ali pra encontrar o Duque. Então ele pensa que vai levá-la de volta pra casa quando ela desistir e não há como o Duque chegar a tal ponto. De repente, eles se perguntam o que era aquele barulho. A Lai diz que ela precisa ir verificar imediatamente e ela tem um mau pressentimento sobre isso. Então o Jade pede a ela pra que espere e pergunta o que exatamente ela sabe. Nesse momento, a Lai diz a ele que prometeu que a ajudaria. Então ele conta que nesse caso está tudo bem. Vemos que ela se aproxima e coloca o ouvido na porta, tentando ouvir algo. Então ela pensa que de repente tudo ficou quieto e ela espera que o Kallen esteja bem. Ela imagina que é altamente provável que alguém esteja escondido na sala ou aquele cartomante tem homens à procura dele. Então ela diz ao Jade que por acaso se alguém aparecer deve atacá-lo. Ela imagina que o Jade é mais forte que um adulto comum e por isso ela tem certeza que ele ficará bem. Então ela começa a tremer pensando em tocar a porta e ela imagina que aquela pessoa provavelmente está lá dentro. Ela pensa que estava com medo, mas ainda assim ela precisa agir já que ela tem que salvar o Kallen. Vemos que ela abre a porta. Nesse momento nos é mostrado o Duque lidando com o homem e ele pergunta a Lai o que ela tá fazendo ali. O Jade fica impressionado vendo que ele realmente estava ali. Então o Duque pede pra que tire a Lai de lá e ele tá um pouco ocupado agora, já que eles vão conversar depois. O Jade diz a Lai que eles devem ir agora e ela é muito jovem pra ver coisas assim. A Lai diz pro Jade que ele prometeu que confiaria nela. Então o Jade diz a ela que não há mais ninguém ali. Ela se pergunta então quem foi que atirou a flecha, então ela percebe que havia um mecanismo que acionava a flecha. Nesse momento ela se solta do Jade e ela sai correndo, gritando pro Duque que ele tem que sair dali agora. Então vemos que ela percebe que não daria tempo e ela sai correndo e recebe a flechada no lugar dele. Vemos que o Jade grita dizendo que ela tem que ficar acordada e ela não deve desmaiar. Então o Duque chama ela de boa menina e diz que deve olhar pra ela. A Lai diz pro Duque que seu ombro está doendo. Então os dois dizem que tá tudo bem e tudo ficará bem. Ela pensa que foi exatamente como aconteceu antes que ele entrasse na sala de cirurgia. Então vemos que ela põe a mão no rosto do Duque chamando ele de papai e ela pede desculpas. Após isso a mão dela acaba caindo e ela desmaia. Após isso nos é mostrado o Sion chegando e ele pede desculpas por estar atrasado. Ele diz que o mestre Jade e a senhorita desapareceram. Então vemos que ele observa a situação e pergunta o que aconteceu. Então nos é mostrado o pai do Kallen dizendo a ele que não passa de um monstro, um animal amaldiçoado. Nos é dito que o falecido Duque Liviton, pai de Kallen, teve inveja de seu filho, que era um mago mais poderoso que ele. E é dito que aquele homem tanto o invejava quanto o temia. Apenas a mãe do Kallen o amava e ela sempre dava um passo à frente a fim de protegê-lo sempre que ele apanhava do pai. Então nos é mostrado ela pedindo desculpas por ser tão fraca. Nos é dito que às vezes ela até mesmo apanhava no lugar do Kallen. E quando ela faleceu, Kallen sentiu como se o mundo tivesse acabado, assim como agora. Ele pensa que havia adotado aquela criança órfã apenas por instinto. Então ele se pergunta por que motivo ela salvou a sua vida. Ele pensa que ela viu ele fazendo coisas terríveis, mas ao invés de ficar enojada e com medo, ela apenas se manteve calma. Vemos então que o Duque chama pelo Sion e pede para que amarre aquele homem. O Sion olha por ele com uma expressão bem fria e conta que fará isso com prazer. O Duque diz ao Jade que vai estancar o sangramento dela. Então ele conta que vai doer no começo, e é por isso que ele deve colocar algo entre os dentes dela para que não morda a língua. Após isso nos é mostrado o Duque usando seus poderes. Vemos então que a Lai começa a agonizar e após isso ela se acalma. Então o Duque diz que foi capaz de parar o sangramento por enquanto. Ele conta que devem levá-la para um local seguro e ele chama pelo Sion. Então o Sion diz a ele que podem levá-la até um dos hotéis Liviton. Ele conta que tá bem próximo e basta virar a esquina. Após isso nos é mostrado o médico tratando ela e o Duque pergunta como ela está. Ele conta que como não é um cirurgião não pode contar os detalhes, mas a ferida não parece ser fatal. Ele diz que a flecha não estava envenenada e felizmente não alcançou o coração. Então o Duque diz que isso é bom e se aquela criança morrer, cada médico da cidade irá junto com ela. Após isso o médico fica assustado e conta que vai cuidar dela com a melhor das suas habilidades. Vemos então que o Duque se senta ao lado da Lai. Então ele pensa que achou que ela fosse a espiã daquela pessoa ou então o próximo alvo. Ele pensa que se a informação que ela deu a ele não fosse uma armadilha, ele planejava descartar isso como uma mera coincidência. Mas ainda assim ele nunca pensou que ela se colocaria na frente de uma flecha por ele. Ele pensa que não importa se foi uma armadilha e ele só quer que ela sobreviva. E ela tem que viver e assumir a responsabilidade pelo que disse, porque no momento em que ela o chamou de pai, ele se tornou seu pai. Ele diz que não se importa se ela foi criada por outra pessoa e ela é sua filha agora. E ele diz que quando ela acordar fará questão de ensiná-la como ser uma criança egoísta e arrogante. E assim ela não terá que se preocupar ao agir precipitadamente, mesmo que ele seja ferido. Vemos ele pensando que vai trancá-la por agora para mantê-la segura e só assim ele ficará tranquilo. E ele pede por favor para que a Lai acorde. Vemos o Sion perguntando pro Duque como a senhorita está. Então ele diz que ela ficará bem, pergunta onde está o Jade. O Sion diz que ele insistiu em ficar até o final da cirurgia, mas ele o convenceu a fazer o contrário. E nesse momento ele tá descansando em seu quarto. O Duque diz que nunca viu ele tão abalado antes, e dado o ocorrido não há nenhuma surpresa. O Duque pergunta se ele já enviou alguém ao templo e um sacerdote saberia lançar feitiços que eliminassem a dor. Então o Duque diz que já os contatou, mas a maioria dos sacerdotes estão participando do evento no Palácio Real. E eles responderam que enviarão alguém assim que terminasse. Nesse momento o Duque diz ao Sion: ouça com atenção e transmita minhas palavras à sua majestade, palavra por palavra. Se ele não enviar todos os sacerdotes aqui agora, eu mesmo irei até o palácio e o primeiro membro da família real que eu encontrar vai sofrer tanto quanto a minha filha.
Nos é mostrado Jade observando a Lai enquanto ela dorme. Então ele se pergunta se deveria fazer taxidermia nela, assim como ele fez no Popo. Após isso, nos é mostrado Jade mais jovem, nos é mostrado o Popo. Ele segura o gato, dizendo que aquele animal tinha uma aparência muito estranha. Então Duke diz que isso é porque não é um gato, mas sim uma quimera. É dito que uma quimera é uma criatura mágica que compartilha sua força vital com seu dono. E se um deles se machucar ou morrer, o outro lado também será afetado. O Duke diz ao Jade que a partir de agora ele será o dono daquele animal. Então ele diz que deve pensar na quimera como sendo ele mesmo e deve cuidar bem dela. Após isso, nos é mostrado ele observando a Lai. Então ele pensa que tudo aquilo acabou sendo uma grande mentira. Ele pensa que quando ele está doente se parece ainda mais com o Popo, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes. Então ele pensa que quer vê-la sorrir e falar novamente, e ela sempre faz as coisas mais imprevisíveis. Então ele se pergunta por que ele desconfiou dela e por que ela arriscou sua vida para salvar o Duke. Então Jade pensa que ele se sente estranho e seu coração dói. Após isso, vemos o médico dizendo que todos eles estão ferrados se não salvarem aquela garotinha. E a Lai pensa consigo mesma que tem alguém chorando. O médico diz que ele gostaria de ver o rosto dos seus filhos pela última vez. E ele pede por favor para que aquela senhorita acorde rapidamente. Vemos então que perguntam a ele quem será escolhido como a primeira vítima do Duke. E o senhor diz que não deveriam pensar assim, já que eles ainda têm esperança. Vemos então que a Lai abre os olhos e ela se pergunta do que eles estão falando. Ela se lembra que ela havia salvado Kalen e foi perfurada por uma flecha. Então após isso ela tenta falar e a sua voz não sai. Vemos que ela se pergunta se ela morreu de novo e se aquela é a vida após a morte. Então ela olha pro lado e pensa que sente que tem alguém do seu lado. Ela percebe que era o Jade e pensa que isso significa que ela ainda tá viva. Mas ela se pergunta por que é que ele tá dormindo ali daquele jeito. Após isso, Jade acorda e chama ela de princesa e diz que ela está acordada. Ele diz a ela que está esperando ali já faz muito tempo. Então vemos que ela fica feliz e ela sorri pra ele. Ela pensa que é incrível o fato de que ela sobreviveu depois de ter sido atingida por uma flecha envenenada. Então ela pensa consigo mesmo que é isso que ela diria agora se ela conseguisse falar. Vemos então que ela observa o Jade e se pergunta por que ele está fazendo aquela cara. Após isso, ele enche um copo d'água e pede pra ela beber. Então vemos que ela bebe a água e pergunta pro Jade onde que ela tá agora. Ele conta que agora eles estão no hospital. Então ela pergunta como está o Duke. O Jade diz que o Duke tá muito bem, mas ela ficou inconsciente por uma semana. Vemos que ela fica confusa após ter escutado isso. Então Jade se levanta, dizendo a todos os médicos que ela estava acordada. Nesse momento, ela espia por baixo do braço dele. Então nos é mostrado vários médicos bastante aflitos. Após terem ouvido a notícia, todos eles ficam bastante felizes. E eles pensam que agora finalmente estão seguros. A Lai se pergunta o que é aquilo e ela se pergunta se foi tudo uma brincadeira pra assustá-la ou algo do tipo. Vemos que o médico pede perdão, chamando ele de Milord, e ele pergunta quando foi que o Jade chegou. Mas o Jade responde ele de forma bem seca, dizendo que isso não é da conta dele. E a Lai se pergunta se por acaso ele entrou ali escondido. Vemos que a Lai pergunta quem são eles. Então Jade diz que eles são médicos. Quando examinaram o ombro dela pela primeira vez, disseram que ela acordaria em breve. E isso é porque eles não encontraram nenhum vestígio de veneno na flecha. Mas apesar disso, mais tarde descobriram que a flecha havia sido embebida em um sedativo. Era uma droga difícil de detectar, então eles não conseguiram encontrá-la na primeira vez. E como ela é apenas uma criança, mesmo uma pequena dose fez com que ela ficasse gravemente doente. Vemos que a Lai diz que ainda bem que no final deu tudo certo. Então Jade pergunta o que ela quer dizer com tudo certo e ela foi atingida por uma flecha. Ela diz a ele que entende a gravidade da situação e ela sabe que talvez ela não tivesse acordado. Mas felizmente deu tudo certo e ela teve muita sorte. O Jade diz que ele acha que sim, e é um milagre que ela tenha acordado. Mas ela pergunta por que todos eles estão dizendo que estão seguros agora. O Jade diz a ela que ela deve saber como o Duke é estranho. E ele conta que quando uma semana se passou e ela permaneceu inconsciente, ele ficou muito bravo. Ele começou a andar pelos corredores como um louco e disse: "Não suporto que alguém se sacrifique por mim. Então se minha filha não acordar, vou enlouquecer e descontar em qualquer pessoa que estiver na minha frente." A Lai pensa que isso é bastante extremo, mas isso significa que ele estava preocupado com ela. O Jade diz que de qualquer forma, depois de uma longa discussão, se ela não acordasse hoje, ele e o seu pai decidiriam que fariam um sorteio. Eles escolheriam aleatoriamente um médico incompetente e puniriam ele. Então Jade pergunta a ela se gostaria de escolher um. Vemos então que ela retira o nome da caixa e quando ela olha o papel tinha uma caveira. Ela fica bastante confusa, então Jade diz que parece que eles têm um vencedor. Ela se pergunta então o que ele quer dizer com punir. E ela pensa que nessa situação os médicos nem têm culpa. A Lai pergunta pro Jade se por acaso eles não são médicos. Então ele sorri, dizendo que sim, são médicos reconhecidos como os mais qualificados da capital. E depois dela ter se machucado, eles convidaram aqueles médicos pra tratá-la. Ela se pergunta se tá ouvindo coisas e por que o convidar deles soou como sequestrar. Ela pergunta pro Jade se eles possuem permissão pra fazer isso. E ela pergunta o que a família real tem a dizer sobre isso. Ele diz que na verdade foram eles que ajudaram em todo o processo. Então a Lai fica com uma cara de tacho e ela se pergunta quão poderoso é o Kalen. Vemos que os médicos pedem licença e eles perguntam se tá tudo bem se examinarem a senhorita mais uma vez. O doutor diz que agora ela já está fora de perigo. E ele conta que seu ombro está muito bem e eles voltarão pra verificar novamente mais tarde. Vemos que o Jade pressiona ele, perguntando se tem certeza que ela tá completamente segura agora. Então o doutor diz que sim, é claro. Eles dizem que ela é a garota mais sortuda de todo o reino e se a flecha fosse um pouquinho mais funda, ela estaria com grandes problemas. Vemos que eles perguntam o que acontecerá com eles agora. Então Jade diz que já que ela está aparentemente bem, como prometido, deixará passar dessa vez. Então vemos que todos eles ficam profundamente agradecidos. Ele diz a todos para que se retirem agora e devem ir para a sala de espera. E quando o Duke dispensá-los, todos
todos eles podem ir pra casa. Vemos então que a Lai pede ao Jade pra contar a ela tudo o que aconteceu. E ela conta que quer saber tudo o que aconteceu desde quando ela desmaiou e por que ela é a garota mais sortuda. O Jade diz que ele já estava prestes a contar, então ela pede a ele pra ser rápido porque ela está curiosa. Ele pergunta a ela se lembra da casa do vidente. Então a Lai diz que sim. O Jade conta que várias armadilhas foram montadas naquele lugar, e a flecha que machucou ela foi apenas uma daquelas armadilhas. Se naquele momento o vidente tivesse girado o anel pra direita, o dispositivo teria disparado uma flecha envenenada. E como ele girou pra esquerda, foi disparada uma flecha tranquilizante. Ele diz que enquanto estava sendo estrangulado pelo Duke, aquele cara ativou a armadilha. E se ele tivesse girado o anel pra direita e a flecha envenenada fosse disparada, ela agora não estaria viva. Ela pensa que agora entende e ela se lembra que na novel, Kylen foi atingido por uma flecha envenenada. Nos é dito que por causa da obsessão do criminoso por sua mãe, ele fingiu ser um vidente, e ele eliminava mulheres que tinham o mesmo cabelo ruivo de sua mãe. Mas ela pensa que na verdade já sabia disso, já que ela leu a novel. O Jade diz que ele era um verdadeiro canalha, e ele disse que a flecha tranquilizante que ele usou era apenas utilizada para mulheres, porque seria um desperdício matá-las imediatamente. A Lai pensa que mesmo sabendo disso tudo, não torna as coisas menos assustadoras, e ela se sente mal. Então ela diz pro Jade que tá com medo, e ele conta que nem precisa se preocupar, porque o pai já puniu aquele homem. A Lai pensa que em outras palavras, isso significa que aquele homem foi pra terra do pé junto. Então vemos que o Jade pergunta a ela se dói em algum lugar. Ela diz que na verdade não, e se pergunta se a ferida era pequena. Então Jade diz que não, e na verdade o machucado era bem profundo. Inclusive um dos seus ossos se quebrou e ela perdeu muito sangue. Vemos então que ela fica preocupada e se pergunta se algum dia isso vai sarar. Ele diz a ela pra não se preocupar, já que os sacerdotes lançaram feitiços de remoção de dor nela por uma semana inteira. Então por conta disso não vai doer por um tempo e eles estão esperando no quarto ao lado. Ela se pergunta por que eles fizeram isso por ela, e ela ouviu dizer que pessoas que usam magia sagrada são extremamente raras. O Jade diz a ela pra não se preocupar, e eles discutirão sobre o que resta da magia deles, se isso significa que poderão aliviar a sua dor. E ele pergunta por que está tão preocupada, já que a tia deles é a santa. Ele diz que se ela ainda se sentir desconfortável com isso, pode simplesmente dar mais doações ao templo. Então a Lai pensa que talvez seja assim que as coisas funcionam no mundo dos aristocratas. Mas ela percebe que na verdade não, e essa é a forma que os vilões pensam. Ela pensa que de qualquer forma, salvar o Kylen deve ter sido um grande negócio. Então Jade diz que tem muitas coisas que ele quer perguntar pra ela. Mas primeiro ele quer saber o motivo dela ter feito uma coisa tão estúpida. Ele conta que mesmo se o Duke fosse atingido por uma flecha tranquilizante, não teria afetado muito. Então ele pergunta a ela por que tomou aquela flechada no lugar dele. Ele conta que mesmo sendo uma flecha tranquilizante, teria sido letal se atingisse seu coração. Então ela diz que sente que fez a coisa certa, já que tá todo mundo vivo. Ele diz que ela é uma garota notável e é tão pequena, mas é mais corajosa do que qualquer pessoa que ele conhece. Então ela diz a ele que na verdade não foi nada. Ela só não queria que o Duke se machucasse e não queria entristecer ele ou Sion. Ele diz que entende, não pensou que ouvir uma doce mentira seria tão agradável. E a Lai pensa que parece que ele puxou o pai e ele diz algumas coisas bem estranhas também. Vemos que ele pede desculpas por ter duvidado dela e ele deveria ter acreditado desde o início. Ela se pergunta o que ele quer dizer com isso, então ela se lembra que ele está falando de quando ele ficou com raiva na casa da cartomante. E ela se lembra que pensando bem, como ela vai explicar pra eles a visão que ela teve da cartomante? Ela não pode dizer que foi porque ela leu a novel. E felizmente o Jade não está investigando sobre isso, mas caso ele faça isso, vai ser bem difícil explicar. Vemos então que ela diz a ele que falando nisso, ela está com muita fome e está com sono. E ele diz que tá tudo bem, vai dizer a eles pra prepararem algo. Após isso, nos é mostrado ela após ter comido e ela pensa que estava bem cheia. Ela pergunta onde está o Duke. Então Jade diz que ele está em casa e vai mandar alguém pra buscá-lo. Ela diz a ele que não, está perfeitamente bem e ela não precisa vê-lo agora. Então ela pensa consigo mesma que ainda não inventou uma desculpa. Além disso, ela viu ele fazendo aquelas coisas. E ela não sabe o que ele fará com ela pra manter sua boca fechada. O Jade pergunta se ela está bem e não vê-lo e pergunta o que ela quer dizer com isso. Então ela diz a ele que ficaria muito feliz se ele viesse, mas sua graça deve estar muito ocupado. Então ela diz que está perfeitamente bem se ele não puder vir vê-la. O Jade pergunta se ela acha que ele não veio até ali antes pra verificar o seu estado. E ela diz ao Jade que talvez ele tenha vindo uma vez. Ele conta que ela não deve ser estúpida e ele veio todos os dias. E ele só não está ali agora porque tinha algo pra fazer e ele estará de volta em breve. Ela se pergunta se ele realmente veio todos os dias e pensa que nesse caso ele não deve estar com raiva dela. Vemos então que o Jade sai do quarto e ele diz que vão falar mais sobre o incidente quando o Duke retornar. Então ela se imagina respondendo as perguntas dele, dizendo que não sabe de nada. Vemos que nesse momento ela surta, se perguntando o que deve fazer, e ela se pergunta se poderia dizer a eles que não se lembra de nada por conta do choque. Ela imagina que não tem como o Duke acreditar numa coisa dessas. Então vemos que ela fica desesperada, tentando pensar em uma solução. Após isso, nos é mostrado o Duke e o Sion na casa do cartomante. E o Duke se pergunta o que a polícia tem feito. O Sion conta que ouviu deles que isso aconteceu quando deixaram a cena do crime por um momento. Então vemos que o Duke pede ao Sion para que traga a polícia até ali. E ele diz que aparentemente eles têm uma nova vítima. Vemos a polícia dizendo que segundo a investigação deles, aquele rapaz vendia flores na rua. O Duke pergunta se por acaso ele é um parente da cartomante. E o policial diz que alguns órfãos contaram que ele costumava anunciar uma poção para mulheres ricas. O Duke pensa que nesse caso ele era o vendedor do cartomante. O Duke se pergunta por que ele sente que já ouviu falar do vendedor de flores. Então o policial diz que ele se pergunta para quem são as flores. O Duke pergunta o que foi que ele disse, então ele diz que aparentemente tem muitas flores por ali. O policial diz que não precisaria de tantos só para esconder um corpo. Vemos que o Duke agarra ele perguntando se os órfãos que contaram
perguntaram sobre o florista moram no beco. O policial diz que ele está certo, e eles disseram que ele também lhes dava as flores que sobraram de vez em quando. Vemos que nesse momento ele fica bastante preocupado, e ele se lembra que naquele dia a Lai disse a ele que alguém lhe deu aquelas flores. Ela pensa que se aquele garoto foi eliminado, isso significa que a Lai está em perigo. Após isso, nos é mostrado a Lai pensando numa resposta. Então nesse momento, o Duke chega correndo no quarto e ela dá um pulo na cama. Nos é mostrado o Duke e o Sion chegando bastante nervosos. Então ela se pergunta qual é o problema deles. Ela pensa que sabia disso e eles devem estar super bravos. Então ela se pergunta o que deveria fazer e se deve confessar. Vemos que nesse momento o Duke se aproxima e ela fica com medo. Então Kallen abraça Lai e ele conta que seu pai está ali. Vemos que ele pede desculpas a ela por estar atrasado. E ele diz que estava preocupado com ela, mas parece que ela está sã e salva. Ela pensa que antes de vir até ali ela não podia fazer nada além de suportar a dor sempre que estava doente ou com fome. E embora ela tivesse amigos, teve que cuidar de si mesma quando estava doente. Ela pensa que então é assim que alguém se preocupa com ela. Então ela balança a cabeça bem rápido e pensa que não deve se acostumar com esse sentimento e ela pode se decepcionar depois. Ela pergunta ao Duke se não tem mais nada pra dizer e ela saiu à noite sem a permissão dele. Vemos então que o Duke pergunta se ela já viu aquela flor antes. Ele pergunta a ela se realmente não sabe nada sobre isso. Então ela pergunta pra ele se não foi essa flor que ela trouxe quando chegou na mansão. Ela conta que fora o fato de ser uma flor muito bonita, ela não sabe o que é aquilo. Então o Duke diz que isso é tudo que ele precisava ouvir e ele sente muito por perguntar isso de repente. Vemos que a Lai se pergunta o que está acontecendo. Então o Duke diz que ele tem muitas coisas pra contar pra ela e primeiro ele agradece por ter salvado ele. Ele conta que apesar disso ela nunca mais deve fazer algo assim. E ele é o seu guardião e ela sua filha. Ele diz que um pai deve proteger o filho e não o contrário. Então ele diz a ela pra nunca se sacrificar por ele ou qualquer outra pessoa. Vemos então que ela tenta rebater o que ele disse e ele conta que não tem desculpas. Nesse momento ela fica feliz e ela pensa que o Kallen deve estar dizendo isso porque estava preocupado. Então ele começa a balançar ela e pergunta por que ela parece tão doente. Ele conta que os médicos disseram que quando ela acordasse ela estaria tão saudável quanto antes. Então ele se pergunta se por acaso mentiram pra ele de novo. Vemos que ela diz a ele que não é isso e ela tá apenas cansada. Então o médico se pergunta por que de repente ele sentiu um calafrio. O Duke diz que ela deve ter algo pra perguntar a ele. Então ela se pergunta se não deveria ser ele quem deveria fazer muitas perguntas. Vemos então que ele pergunta a ela se não quer saber o que ele estava fazendo lá. Ela diz que não tem certeza, mas supõe que ele fez tudo o que fez porque ele era uma pessoa má. E ela sabe que o Duke não atacaria uma pessoa inocente. Nesse momento ela se lembra que na novel o Kallen só perseguia pessoas que cometeram assassinato ou crimes equivalentes a isso. E ela pensa que essa era uma regra que ele seguia à risca. Vemos então que fica bastante silencioso e ela se pergunta se por acaso disse algo errado. O Duke diz que ela realmente é uma criança estranha e pergunta se não tem medo dele. Ela diz que sim e pergunta se ele queria que ela gritasse ou fugisse. O Duke diz que tá tudo bem, mas ele deve perguntar uma coisa. E segundo Jade, foi ela quem pediu a ele pra levá-la até a casa da cartomante, que era o local exato onde ele estava. Vemos que ele pergunta pra ela como sabia que ele estava lá. Ele conta que não tá tentando repreendê-la e pergunta se poderia responder por favor. Ela conta que viu os papéis que ele deixou no seu quarto. Então ela pensa que isso era verdade e ele deixou documentos contendo informações cruciais no seu quarto. Ela pensa consigo mesma que ele sempre é meticuloso com esse tipo de coisa. Então ela se pergunta por que ele deixou papéis importantes pra trás. O Duke diz que nesse caso ela deve estar falando sobre os relatórios das mulheres ruivas. Então Sion chama ela de Milady e conta que pensou que ela não soubesse ler. A Lai conta que ela pode até não saber ler, mas ela memorizou as placas da vizinhança. O local do incidente ficava apenas 2 quarteirões do beco em que ela morava. Então Sion pergunta se por acaso ela tá dizendo que já conhecia o lugar. A Lai diz que sim, tinha um cartomante sombrio que vivia por lá. E tinha um boato de que ele comia crianças pra conseguir manter seus poderes. Ela conta que viu palavras conhecidas se repetindo 3 vezes nos jornais. E por isso ela pensou que aquelas 3 mulheres poderiam ter visitado esse mesmo lugar. Ela diz que achou que eles estavam indo pra lá porque ela tinha comentado sobre. E ela ficou apreensiva, então acordou Jade e implorou pra ele que levasse ela até lá. Ela conta que sabe que é muito difícil de acreditar nessa história e não é que ela não confie neles. O Duke diz que nesse caso ela deduziu tudo e chegou a essa conclusão. E ela até mesmo percebeu que ele estava investigando o caso. Vemos então que ele fica pensativo por alguns segundos, então ele diz que tá tudo certo e vão encerrar esse assunto. Mas ele pede pra que ela prometa que nunca mais fará algo tão imprudente assim de novo. Então vemos que a Lai diz que sim, e ela promete. O Duke diz que ele crê que de agora em diante vai consultá-la mais vezes. E ele mal pode esperar pra ouvir o que ela vai dizer. O Sion pensa que a jovem senhorita parece ter uma intuição excelente e ser bem inteligente. Então a Lai pensa consigo mesma que não é isso, mas é melhor deixar eles pensando assim. Ela pensa que ele pareceu muito surpreso com a flor que ela deu a ele no dia em que ela chegou à mansão. E hoje ele trouxe a mesma flor pra ela, perguntando se ela sabia o que era e o que significava. Vemos então que ela pergunta pro Duke o que significa essa flor. E ela diz que sempre que ele olha pra ela, a expressão dele é de desgosto. Vemos que após ouvir isso, o Duke apenas fica em silêncio. Então ela se pergunta se por acaso falou algo errado. O Duke diz que aquilo foi deixado por uma pessoa muito má. Então a Lai pergunta pra ele o quão ruim essa pessoa é. O Duke diz que ainda não sabe, já que não pôde descobrir ainda quem é o culpado. Ela se lembra que o Kallen disse a ela 2 coisas. A primeira é que aquelas flores foram espalhadas em várias cenas de crime como pistas. E a segunda é que ele ainda não sabe a identidade da pessoa que deixou essas flores lá. Vemos então que ela fica assustada e se pergunta quem colocou essa flor próxima dela. Ela pensa que nesse caso parece que ela não foi adotada por pura sorte. E ele trouxe ela até ali apenas por causa daquelas flores. Ela imagina que ela realmente não sabe nada sobre elas. Então ela se pergunta se ele suspeitou dela
dela esse tempo todo e se existe algum plano que ela não conheça. Nesse momento ela fica bastante apreensiva, se perguntando o que vai acontecer com ela. E ela pensa que já se apegou demais a todos naquela mansão. E ela imagina que realmente não sabe de nada e isso também não estava na novel. O Duke diz que ela é realmente muito esperta. E ele diz que no começo realmente duvidava dela e esperava que ela contasse uma coisa ou duas. Porque afinal ela sempre aparecia quando ele precisava de ajuda. A Lai pergunta pro Duke se ainda desconfia dela. Então ele diz que não mais e ela salvou a sua vida. Ele diz que não importa se ele suspeitou um pouco dela no início e nem todos os pais e filhos têm um relacionamento igual. E ele diz que de qualquer forma ele gosta de como as coisas são agora. Nos é dito que naquele dia a Lai e o Kallen conversaram por um bom tempo. E nos é mostrado o Duke contando pra ela que seu trabalho é punir pessoas perversas. E isso é uma coisa que a polícia não pode fazer. Vemos que a Lai se pergunta se por acaso isso não era ultra secreto. E ela pensa que não esperava que ele fosse contar essas coisas pra ela. O Duke diz que ela foi de grande ajuda dessa vez e só o Sion e o Jade sabiam disso. Mas ela também merece saber, já que agora é a sua filha. Vemos então que ele pergunta pra ela como ela se sente. Ele diz a ela que agora também pertence à família Liviutown. E como ele contou pra ela o seu segredo, nunca mais conseguirá escapar daquela família. Ela diz que tá tudo bem, não vai contar pra ninguém sobre isso, e ela jura. Então Duke diz que por fim tem mais uma coisa que ele quer perguntar. Vemos que nesse momento ela engole seco, se perguntando o que deve ser. Então ele apenas pergunta pra ela por que é que ela chama ele de Vossa Graça. Ele conta que ela deveria se referir a ele direito e pergunta o que ele é pra ela. Vemos então que ela fica um pouco constrangida, se perguntando por que ele tá fazendo isso do nada. Ela pergunta a ele se não é o seu benfeitor. Então ele diz que não, e não é isso. Vemos então que ela chama ele de pai. Então ele diz que não e quer algo mais carinhoso. E por fim, a Lai chama ele de papai. Vemos que o Duke diz a ela que foi muito bem e ela deve chamar ele assim a partir de agora. Ele pergunta, aliás, onde está o Jade? E a Lai conta que ele disse pra ela que iria dormir no quarto do lado. O Sion diz que o jovem mestre ficou ao lado da senhorita a noite passada toda. Então Duke diz que certamente ela roubou o coração da família toda. Vemos que ele pede ao Sion pra que traga o Jade até ali. Então nesse momento Duke segura a Lai chamando ela de querida e diz que eles vão pra casa agora. Vemos então que nesse momento a Lai fica bastante feliz. Nos é mostrado ela na carruagem e ela pensa que tem um monte de balões. Ela pergunta pra ele se por acaso aquilo tudo realmente é dela. Então Jade diz que é e ela fica bastante feliz e agradece a ele. O Duke conta que se ela quiser podem passar na loja de brinquedos. Então ela pergunta por que ele tá dizendo isso do nada. E ela pergunta pra si mesma se por acaso ele não tá sendo legal porque ela tá doente. O Duke diz que viu ela encarando uma loja de brinquedos da última vez e foi algo adorável. Então ela se lembra que isso foi quando ela estava procurando pelo seu balão. Ela pensa que sempre que havia um festival ela via as outras crianças entrando na loja de brinquedo com seus pais. E era como se elas vivessem em um mundo totalmente diferente, então ela nem sequer conseguia sentir inveja. Ela pensa que se o Kallen estiver com tempo livre e de bom humor, talvez eles possam ir até a loja. Então Duke diz que eles podem ir lá sempre que ela quiser. Ela diz que nesse caso ela quer ir mais tarde. Então Duke diz que não sabia do que ela ia gostar, então ele acabou comprando a loja toda. Vemos que nesse momento a Lai dá um grito perguntando o que foi que ele fez. Vemos que ela pergunta pro Sion se o Duke realmente tá falando sério. Então ele conta que até tentou impedi-lo, mas não teve jeito. O Duke diz ao Sion que ele já falou bastante. Então ele diz a ela que no outro dia sua graça foi à loja de brinquedos comprar um presente pra ela quando acordasse. E ele ficou lá parado e angustiado por horas dizendo que não fazia ideia do que comprar e no fim ele comprou a loja toda. O Duke diz que pra ser mais exato ele apenas pagou uma entrada. E o Sion diz que é verdade e essa quantia foi o bastante pra comprar toda a loja. Ela pergunta pro Duke se isso é verdade. Então ele conta que já disse isso antes e ele não sabe o que as meninas gostam. E além disso ele também nunca comprou um brinquedo antes. Ela pergunta pra ele se isso quer dizer que ele nunca comprou nada pro Jade. Ele diz que uma vez ele comprou uma coisa porque a Marianne tinha obrigado ele. E ele acha que era um ursinho de chapéu ou algo do tipo. O Jade conta que na verdade era um ursinho de pelúcia com traje de soldado. Então Duke diz que é isso mesmo e quando ele entregou pro Jade ele disse: não precisa me tratar igual as outras crianças. Vamos apenas manter uma relação coerente entre pai e filho. O Jade conta que ele também falou pra não desperdiçarem tempo e energia presenteando um ao outro em aniversários ou outras datas. Que ele conta que além disso era o Sion que escolhia todos os seus presentes, então Duke não precisava fazer isso. Vemos então que o Sion pergunta a ele se ele sabia disso. E ele pergunta como poderia não saber e os presentes todos eram muito práticos. E nunca que o seu pai teria o senso de escolher algo assim. O Duke diz a ele num tom sarcástico que é bom saber que seu filho tem uma opinião tão elevada dele. Mas o Duke diz que mesmo assim não deve se esquecer que ele deu permissão a ele pra usar a sala de taxidermia. E além disso também comprou a cobra que ele pediu. O Jade diz que é verdade, mas atualmente ela já nem está viva. Ela se pergunta por que eles são tão distantes um do outro. Mas ela pensa que não e tem algo mais importante. Então ela se pergunta se isso quer dizer que o Kallen nunca deu um presente de aniversário pro Jade pessoalmente. Vemos o Sion dizendo a Lai que o Duke não é muito habilidoso escolhendo presentes pra crianças. Então Jade diz ao Duke que há um urso marrom, magnífico e gigantesco que ele mesmo caçou e empalhou. E ele pergunta por que ele precisaria de um ursinho de pelúcia. Nesse momento a Lai observa e ela pensa que finalmente entende. E provavelmente o Kallen nunca recebeu um presente dos seus pais. E ele não teve o luxo de poder pedir pelas coisas que tanto queria. A Lai diz que ela ouviu que ursos de pelúcia podem se livrar de pesadelos assustadores. Então o Duke diz a ela que na verdade isso é só um mito. A Lai diz que nesse caso tá tudo bem. E ela diz pro Duke que vai deixá-lo ir até o seu quarto nas noites em que estiver assustado. E, inclusive deixará até que ele abrace ela. Vemos que nesse momento os três observam a Lai e ela se pergunta por que eles tiveram essa reação. O Duke diz que ela ainda não tá completamente recuperada, mas ela é tão fofa que ele poderia facilmente
facilmente mordê-la. Então vemos que o Kallen diz isso com uma expressão bem sombria. Ela diz a ele que entende o que quis dizer, mas pede por favor para que se abstenha de dizer tudo o que vem à sua mente. Vemos que o Sion a chama de senhorita e pergunta se tem algum brinquedo em particular que ela deseje. O Duque diz que levará um tempo para que ela esteja totalmente recuperada, e ele conta que ele mesmo irá trazer o brinquedo para ela. Ela pergunta nesse caso o que ele pretende fazer com a loja. Então ele diz que quando ela crescer vai dar a loja para ela. A Lai diz que na verdade ela não precisa de uma loja de brinquedos, e ela diz que ficaria contente se o Duque escolhesse apenas uma boneca para ela. Vemos que nesse momento o Duque pede a ela para que diga isso novamente. Então ela pergunta o que ele quer dizer, e ele pede para que ela comece a partir de quando ela disse que ela ficaria contente. Ela repete dizendo que ficaria contente com Vossa Graça apenas escolhendo uma boneca para ela. O Duque diz que é uma pena que esteja chamando ele de Vossa Graça novamente, mas ele diz que está tudo bem e vai comprar a melhor boneca para ela. Vemos então que nesse momento a Lai sorri, e ela pede pro Duque não se esquecer de devolver a loja também. Após isso, nos é mostrado a Lai estirada na cama e ela pensa que está entediada. Nos é mostrado o Sion pedindo a ela para que se lembre que ela não pode deixar a cama antes que os médicos e sacerdotes cheguem. Então nos é mostrado ela bem para baixo e ela pensa que não está mais doendo e se pergunta se é verdade que ela quase morreu. Após isso, ela pensa que se deitou por tanto tempo que o seu corpo estava até um pouco dolorido. Então vemos que ela se levanta e começa a caminhar bem devagar. Após isso, ela acaba se cansando e percebe que ela não consegue mais andar e o seu corpo parecia muito pesado. Nesse momento, a Lai olha pela janela e ela pensa que a lua estava muito bela essa noite. Ela imagina que, parando para pensar, essa é a noite da lua menos. Em outras palavras, isso significa que é a noite com a maior lua cheia. Ela pensa que, apesar do Kallen ter dito que irá consultá-la frequentemente de agora em diante, ela não será mais de nenhuma ajuda a partir de agora, porque aquilo era tudo que ela sabia sobre a novel. Então ela imagina que não sabe quem é o cara mau que o Duque havia mencionado. Ela se lembra que apenas leu parte da novel onde Kallen resolve casos brilhantemente como um herói, mas ela não sabia que o vilão que enviou flores vermelhas apareceu e ela não tem um bom pressentimento sobre isso. Ela imagina que, parando para pensar, havia algumas coisas que não se encaixavam, e eles disseram que o culpado usou um veneno sem sabor e sem cheiro. Ela se pergunta então se um pobre cartomante poderia obter um veneno que é tão raro, e vemos que ela fica bastante pensativa, suspeitando da situação. Ela imagina que se pergunta se o Kallen pensou a mesma coisa. Então ela se lembra de quando ele disse a ela que deveria chamá-lo de pai. Ela pensa que é claro que houveram momentos em que ela desejou ter um pai. Afinal de contas, viver sem uma família é solitário, e então ter uma nova família foi como um sonho se tornando realidade para ela. Mas ela pensa que ainda assim não pode evitar ficar ansiosa com tantas coisas maravilhosas acontecendo de uma só vez. Então ela se pergunta o que ela fará se alguma coisa der errado no futuro, e se ele perceber que ela não é tão útil quanto imaginou que ela seria e chutá-la de lá. Após isso, ela balança a cabeça tentando esquecer esses pensamentos. Então ela diz à lua que não irá pedir muito e pede por favor para que ela possa continuar naquela casa. Após isso, nos é mostrado o homem e alguém reporta a ele que já se encarregou do garoto que costumava vender flores. É dito a ele que o corpo foi colocado em um local que se destacaria, e a criança era o anunciante do cartomante e consequentemente conhecia os rostos deles. No futuro, algo problemático poderia ter acontecido com eles. Vemos então que o homem pergunta se não acha que aquele veneno raro foi desperdiçado com esse cartomante, e ele diz que deveria ser mais cuidadoso na escolha dos criminosos e optar por aqueles mais capacitados para ajudá-los. Após isso, o homem diz que essa é a noite da lua menos, e ele conta que todos dizem que na noite da lua menos tudo se torna uniforme, e ele diz que irá continuar ajudando qualquer um que precise de uma consulta sem considerar quem eles são, e no fim das contas mapear crimes é o seu trabalho. Nesse momento, o homem diz que ouviu que o Duque Livital adotou uma garotinha, e o informante conta que isso é verdade, o nome dela é Lai, uma garota de 9 anos. Ele conta que ela é muito jovem para receber flores de alguém, e ele diz então que supõe que as flores que ele enviou devem ter sido as primeiras que ela já recebeu. Ele diz que está curioso para saber qual papel ele irá desempenhar naquela família, e ele pensa que isso será um experimento bastante interessante e ele mal pode esperar para conhecê-la. Após isso, nos é mostrado a Lai dormindo e ela abre os olhos. Após isso, ela se levanta bastante empolgada e percebe que havia recebido um ursinho de pelúcia. Ela diz que era um presente bem macio e ela gostou muito. Após isso, ela observa dizendo que era bastante interessante que seus olhos são de cores diferentes, e ela percebe que ao lado do urso havia uma carta. Ela se pergunta se aquilo era uma carta do Kallen, e ela imagina que deveria pedir pro Sion ler para ela. Após isso, ela chega correndo e chama pelo Sion. Ele pede a ela por favor para que não corra, já que a condição dela pode piorar. Então ela diz a ele que está bem, não dói nada, e pede para que ele olhe aquilo. Ela conta que quando acordou achou aquele ursinho do seu lado. Então Sion diz que esse é um presente do Duque e levou algum tempo para que ele fosse produzido. A Lai diz que aquela carta estava junto do presente e pergunta pro Sion se pode ler para ela. O Sion conta que então esse é o verdadeiro presente de Vossa Graça, e ela pergunta o que ele quer dizer com isso. O Sion diz que é isso mesmo que ela escutou e ele queria dar isso para ela há um tempo. O Sion pergunta por que não pede ao Duque para que leia para ela. Então ela pergunta ao Sion o que é que diz essa carta. O Sion conta que naquela carta contém o seu novo nome. Vemos que a Lai pensa que ela não quer substituir o nome que a sua mãe a deu. E além disso, nobres têm nomes realmente longos e ela se pergunta se será capaz de memorizá-lo. Vemos que nesse momento o Duque chega e ele pergunta ao Sion por que ele não lê. O Duque diz ao Sion que deve ir em frente e deve ler em voz alta. Então vemos que ele fica bastante tímido e ele diz: "Olá, princesa, eu sou um ursinho de pelúcia, por favor, me dê um nome." Vemos que o Duque debocha dele e diz que ele deveria ler com mais emoção. Então o Duque segura ele e fala pelo urso, dizendo: "Eu serei seu amigo de agora em diante. Sendo assim, eu também te daria um novo nome." Vemos que após isso, o Duque diz a ela que seu novo nome é Letícia.
Ele conta que esse nome significa um céu iluminado por 1000 luas, e ele diz que promete que vai estar lá para protegê-la dos pesadelos. Após isso, Sion lê mais um trecho da carta e ele diz: meus olhos são feitos de joias que irão refletir a sua luz, por favor, cuide bem de mim. Vemos que ela pensa que o nome Lai significa uma criança nascida na segunda, e ela percebe que o Kallen preservou o Lê do seu nome original, para que ela não se esqueça do seu passado como Lai. Ela pensa que de todas as crianças nascidas na segunda, o Kallen escolheu ela como sua filha e deu a ela um céu preenchido e iluminado por 1000 luas. Vemos então que o Sion pergunta a ela se ela gostou do seu novo nome, então ela apenas agradece ao Sion. O Duque diz que isso foi bem divertido e pergunta ao Sion se ele não concorda. Ele conta que na verdade foi um pouco vergonhoso para ele, então ele pergunta ao Duque se escreveu aquele cartão por conta própria. O Duque diz que isso é um segredo, então ele chama ela de Letícia e pergunta se ela gostou do seu novo nome. Ela diz a ele que sim, é um nome muito bonito. Então ele conta que levou um tempo para escolher um nome que combinasse com ela, e ele terminou escolhendo esse por conta do inacreditável primeiro encontro. Ele conta que está muito feliz que seja do seu agrado. Vemos então que ela agradece a ele dizendo que está muito feliz, e ele conta que inclusive, já que eles não sabem qual é a data do aniversário dela, irão declarar hoje como sendo o dia do seu aniversário. E ele diz que faz sentido, porque afinal de contas ganhar um novo nome é uma ocasião muito especial. Ele diz que sem mencionar que ela recentemente sobreviveu a uma experiência de quase morte. A Lai diz que na verdade o doutor disse que seu ferimento não era fatal, mas o Duque pergunta se ela não pensou que iria morrer em algum momento. Então a protagonista confirma dizendo que isso é verdade. O Duque diz que de qualquer forma deseja a ela um feliz aniversário e chama ela de Letícia. Vemos que após isso ela abraça o Duque, então ela diz a ele que irá mostrar aquilo pro Jade. Ele diz pra ela que nesse caso deve ir em frente, então ela sai correndo. Após isso nos é mostrado ela acordando o Jade e ela conta que tem um novo nome. Ele pergunta do que ela está falando e ela conta que seu novo nome é Letícia e foi o Duque quem escolheu pra ela. Ela conta que também decidiram que hoje é o seu aniversário. Vemos que o Jade diz a ela que é um lindo nome e combina com ela. E ele conta que o Duque não disse nada pra ele sobre o seu aniversário com antecedência, e parece que ele aproveitou a oportunidade pra ser o primeiro a dar um presente pra ela. O Jade diz que o ursinho de pelúcia dela tem joias muito bonitas como olhos, então a protagonista pergunta do que ele está falando. Após isso ele segura o ursinho de pelúcia e conta que a joia vermelha é um rubi e a azul é uma safira. Nesse momento a Lai fica tão impressionada que ela acaba deixando a carta cair. Após isso nos é mostrada Letícia dizendo ao Duque que ela tem algo pra dizer. Ela conta que não precisa de nenhuma joia cara no seu ursinho de pelúcia, e ela pergunta ao Duque o que ele fará se ela acabar se tornando uma pessoa materialista. O Duque diz que não tem problema, e ele diz que ela pode até crescer e se tornar a pessoa mais gananciosa e materialista do mundo. Ela pergunta a ele do que ele tá falando e dessa forma todos irão odiá-la, e ela pode se tornar uma criança mimada, ao qual o único local onde será tolerada seja nessa mansão. E ele diz que se for assim ela pode viver como sua filha pra sempre. Vemos então que ela pergunta pro Duque se ela não pode ser sua filha sem essas joias. Então ele propõe a ela que fará da seguinte forma: o ursinho de pelúcia será o último presente caro que dará pra ela. Após isso nos é mostrado o bolo de aniversário dela e ela pensa que era muito bonito. O Sion diz que o Duque preparou aquilo em segredo e é o primeiro bolo de aniversário da senhorita. Vemos que ela fica bastante feliz e agradece a ele. Então todos os servos da mansão desejam pra ela um feliz aniversário. Nesse momento ela fica bastante impressionada. Então o Sion e o Jade desejam pra ela um feliz aniversário também. Por fim, o Kallen chama ela de querida filha e a parabeniza por completar 10 anos. Vemos que nesse momento ela fica muito feliz e ela apenas sorri. Ela pensa que em seu 10º aniversário ela renasceu como Letícia, e aquele foi o aniversário mais feliz e memorável da sua vida. Logo após isso nos é apresentada uma história extra. Nos é dito que essa era uma história de alguns anos atrás na capital. Vemos o Duque com um urso na mão perguntando se ele realmente gostaria de ganhar algo como aquilo. O Sion diz que o mais importante é que Vossa Graça escolheu aquilo pro mestre Jade, e além disso ele já tem tudo o que precisa. Vemos que o Duque observa algumas crianças, então ele pergunta quem eram elas. O Sion diz que provavelmente são crianças que vivem nos becos, e parece que confundiram eles com o dono da loja e por isso fugiram. O Kallen pergunta se não estão fugindo por sua causa e o Sion diz que ele duvida bastante. Normalmente os donos de lojas perseguem crianças como essas, e eles acreditam que elas podem acabar roubando algo. O Duque pergunta se é realmente por isso e diz que isso é lamentável. Então nesse momento ele observa e nos é mostrado que a Lai estava entre aquelas crianças. Nesse momento ele dá uma moeda de ouro pro Sion e diz que deve dar aquilo pro dono da loja. Ele diz ao Sion que deve pedir ao vendedor para que deixe a vitrine acesa essa noite. Então Kallen diz que o Jade provavelmente vai deixar aquele presente de lado, então ele ao menos deveria ter algum sucesso em presentear aquelas crianças. Nesse momento o Sion fica bastante confuso e ele diz que fará o que o Duque pediu. Então nesse momento nos é mostrada a Lai observando os brinquedos bastante impressionada, e nos é dito que esse era o fim do caso, o cartomante ruivo. Vemos a protagonista pensando que faz aproximadamente um mês desde que ela se tornou Letícia, e também faz um mês que ela está vivendo naquela mansão. Até o seu ferimento ficar completamente curado, ela não podia ir lá fora, e foi então que ela passou o seu tempo aprendendo a ler e escrever. Nesse meio tempo, os vestidos que Marianne pediu chegaram e encheram seu armário, e o seu corpo se recuperou completamente. No fim, ela havia ganhado um pouco mais de peso, e seus olhos brilhavam, evidenciando o quanto ele estava saudável. Após isso, nos é mostrada a Marianne bem impressionada, dizendo que ela estava muito bonita. Ela diz a Letícia que sabia que ela era uma joia quando viu ela pela primeira vez, mas ela não sabia que ela podia ficar ainda mais adorável. Então a Marianne pergunta a ela se é a primeira vez dela passeando de barco. Ela diz que sim, também é a primeira vez que ela vai a um lugar tão longe, e a Marianne diz que ela com certeza deve estar animada. Ela pensa que o Jade deve ter sentido pena dela por ter ficado em casa durante todo o verão.
verão. Então a Marianne pergunta como está o seu corpo e ela diz que está ótimo. A Marianne diz que se ela sentir dor em algum lugar deve vir pra casa imediatamente. Então ela conta que finalmente terminou de arrumar o seu cabelo. A Letícia diz que ficou muito bonita e agradece a Marianne. Então a Marianne diz a ela que ela está crescendo e se tornando uma linda lady. Ela diz que uma parte dela quer ver ela se tornando uma adulta, mas a outra parte quer que ela permaneça uma criança. Então ela pergunta se por acaso essa é a sensação de ter uma filha. A protagonista pensa que alguns dias atrás ela descobriu que Marianne não pode se casar porque ela é uma santa. E talvez seja por isso que ela parece tão solitária às vezes. Então a Letícia diz a Marianne que ela quer crescer e se tornar alguém igual a ela. A Marianne pergunta que tipo de pessoa seria esse. Então ela diz que é alguém que é bonito por fora e por dentro, gentil e que brilha intensamente onde estiver. Vemos que a Marianne fica bastante feliz e diz que ela é um anjo. Então Jade chega dizendo que ela deve ser cuidadosa para que não pegue os hábitos de bebida dela. A Marianne diz que o álcool também é um presente dos céus. E ela diz pro Jade que deveria crescer logo para beber com ela. O Jade conta que não há necessidade disso. E a protagonista pensa que, como esperado, ela é uma santa não convencional. Vemos que a Letícia pergunta a Marianne se ela não quer passear junto com eles. Então ela diz que tem um evento no qual ela precisa comparecer no templo. E ela diz à protagonista para que vá e se divirta. Após isso, nos é mostrado ela se aproximando do Jade. E ela pensa que não podia imaginar que esse piquenique seria um piquenique tão memorável. Nos é mostrado os dois passeando de barco. Então a Lai observa e diz que aquilo era bastante bonito. Ela diz que seria legal se sua graça também pudesse ter vindo junto. Então Jade diz que ele teve que comparecer à conferência real. E por mais que o assunto tratado seja algo trivial, ele deve estar presente. A Letícia pensa que o Kallen parecia triste por não poder se juntar a eles. Então escutamos alguém chamando eles. Vemos que perguntam a ele se estão indo pra Ilha Lenote também. O Jade diz que pelo visto ele está com má sorte. E parece que aquelas pessoas também vão pra Ilha Lenote. Nesse momento ela se pergunta quem são eles. Então ela pergunta pro Jade se por acaso conhece aquelas pessoas. Ele conta que aqueles são alguns veteranos que estudam na mesma academia que ele e eles nem são tão próximos. Então a protagonista pensa que acha que nunca viu o Jade indo à academia e pergunta se ele não tem que ir lá todo dia. Então ele diz que normalmente sim, e pontos de presença são importantes. A Lai pergunta então por que ele não vai todos os dias. Então ele conta que é capaz de lidar com a perda dos pontos de presença tirando notas altas nas provas. Ela pergunta a ele se por acaso isso é permitido. E ele diz que a Casa Liviton é uma das poucas famílias nobres do reino que são descendentes de magos com sangue puro. Então tudo que ele tem que fazer é dizer aos professores que ele está indo à Torre dos Magos para treinar. E ela diz que na realidade ele fica andando pela casa. Ela pergunta a ele se isso não é mentir. E ele diz que passa a maior parte dos dias com ela, então supõe que isso faz dela sua cúmplice. Ela imagina que a mensalidade das academias aristocratas são muito caras. E ela espera que possa frequentar uma algum dia. Mas então ela pensa que não deveria ser tão gananciosa e ela já poderia ser grata por poder viver na mansão Liviton. A protagonista diz a ele que acha que ele é uma má influência para ela desde que está ensinando ela como burlar o sistema. Então ele conta que saber ser mal e excepcional é tão importante quanto ser legal e diligente. Ela diz a ele que quer apenas ser normal e além disso ela está sobrecarregada com o processo de aprendizagem de leitura e escrita. O Kallen conta que está certo de que ela vai aprender tudo isso rapidamente. E ele ouviu que ela já sabe como escrever algumas palavras agora. Ela conta que sim, já pode até escrever o próprio nome, ainda que ela faça isso errado algumas vezes. Ele pergunta a ela o que mais ela aprendeu. Então ela diz que já aprendeu a escrever o seu nome e o nome do Duque. Ela conta que ouviu do professor que nobres frequentemente escrevem para aqueles que são próximos. Então ela conta que nesse caso vai escrever cartas para ele. Vemos então que ele ri e ela pergunta a ele qual o motivo dele estar rindo. Ele responde a ela dizendo que ela é uma garota realmente interessante. Então ela diz a ele por favor para que pare de provocá-la e ele conta que vai parar. Ele pergunta a ela se não há mais ninguém para quem ela deseja escrever uma carta. Então vemos que ela se lembra do garoto dos becos. Ela diz a ele que teve um amigo próximo antes e o nome dele era Walter e ajudou ela bastante. Ele conta que entende e pergunta a ela se tem outros amigos. Ela diz a ele que eles fizeram uma promessa e quando deixassem o beco, por uma boa razão, iriam fingir que não se conheciam. E ela diz que eles juraram que não iriam procurar uns pelos outros, mesmo se um deles morresse de alguma doença. Ou então se fosse espancado por mendigar. Ela diz a ele que todos concordaram com isso. Mas ainda assim, isso não quer dizer que eles não ajudavam uns aos outros. Se um deles estivesse com um corpo saudável, sempre ajudariam e protegeriam uns aos outros. E essa era a regra de ouro deles. Ela conta que houve momentos em que crianças com temperamento ruim escolheram machucá-la antes, mas esquecer todas as coisas ruins que aconteceram enquanto estavam na rua, uma vez que deixassem o local, também era parte das regras. Ela diz que é incrivelmente sortuda por ter uma casa quando o inverno está bem próximo, e tentar aquecer os pés congelados e dormir em lençóis esfarrapados era absolutamente terrível e ela é eternamente grata a ele. O Jade pergunta se ela não tinha dito quando chegou que o beco em que ela vivia era aquecido. Então ela pensa que mentiu para passar uma boa impressão e diz a ele que ela realmente é saudável e o beco era aquecido, exceto no inverno. Vemos então que ele encara ela bastante desconfiado, e ele diz que não é necessário que ela se sinta grata por algo como isso, e sua casa também é a casa dela agora. Ela conta que ainda assim, quanto mais se recebe, mais deveria ser grata, e ela pensa que foi isso que a sua mãe a ensinou na sua vida passada. O Jade diz que se é esse o caso, ele também supõe que tem muito a agradecê-la, e ele agradece a ela por ter vindo pra mansão Liviton. Ela pensa que aquele era um sentimento caloroso, mas ela diz que na verdade é ela quem deveria estar agradecendo a ele, e ela diz ao Jade que é muito grata por ele ser seu irmão. Ele diz a ela que não deveria fazer isso e que é perigoso. Ela pensa que seria maravilhoso se pudesse gravar todas essas emoções e preservá-las em seu coração. Desse jeito, mesmo que ela sofra no futuro, seria capaz de se animar ao relembrar cada momento feliz. Vemos a Lai bastante impressionada após ter chegado no lugar. Então ela diz a ele que deveriam ir rápido por ali.
Ele pede a ela para que se acalme, já que ainda está se recuperando. E ele conta que além do mais, eles têm o dia todo e ela terá muito tempo para brincar. Ela diz a ele que nesse caso ela promete que será cuidadosa. Nos é mostrado ela dizendo que aquelas rosas azuis cheiram bem e elas também são muito bonitas. O Jade conta que essas rosas azuis florescem apenas 3 dias por ano na ilha Lenote, e hoje é exatamente um desses dias. Ela conta que nesse caso eles são muito sortudos, e ele diz que é por isso que trouxe ela até ali hoje. Não são muitas as pessoas que vêm ali nessa época do ano, então eles têm a ilha só pra eles. Ela diz que agora que ele mencionou, realmente não tem mais ninguém ali, parece até que eles alugaram a ilha inteira. Ela pensa que se aquelas flores são tão raras assim, ela pensou que mais gente viria vê-las. Então Jade diz que isso é por causa do mito que envolve essas rosas. Ele diz que o veneno das rosas azuis faz uma pessoa enlouquecer, e aqueles que vão à ilha Lenote quando as rosas azuis florescem acabam morrendo. Vemos então que o Jade pergunta a ela se nunca ouviu as histórias aterrorizantes sobre a ilha Lenote. Então ele conta que sabe que é tudo superstição. Ela pergunta a ele aliviada se realmente são apenas superstições, e ela pensa que acha que essas crenças são similares às superstições coreanas do tipo, você irá morrer se dormir em um quarto fechado com o ventilador ligado. Ela diz que é uma pena e se pergunta como rumores tão assustadores foram espalhados sobre flores tão bonitas. O Jade diz que isso é por causa de 2 defuntos que foram achados ali 2 anos atrás. Vemos que ela se esconde atrás dele e pergunta se tá falando sério. Então ele olha pra ela com uma carinha bem serena e diz que sim, bem em cima daquele arbusto, na verdade. Vemos que ela muda de ideia e diz que pensando bem, aquelas flores parecem mesmo um pouco assustadoras. O Jade conta que a razão daquelas rosas serem azuis é porque elas sugam a energia das pedras de mana próxima das raízes, e isso dá às flores aquela cor azul de forma temporária. O Jade conta que antes disso as pessoas acreditavam que o veneno das rosas azuis era o que fazia alguém morrer ou enlouquecer. Após isso surge um servo chamando pelos dois e eles dizem que o almoço está pronto. Nos é mostrado 3 nobres cumprimentando o Jade e eles dizem que faz um tempo que não se veem. Ele conta que não vê ele nos arredores da escola ultimamente, então pergunta o que traz ele até ali hoje. Ele chega dizendo boa tarde a todos. Vemos então que todos olham curiosos, se perguntando se o Jade realmente tem uma irmã. A Letícia pensa que ela continua com medo de jovens homens nobres, e talvez seja porque ela viu muitos nobres nojentos no beco. Mas ela imagina que se o Jade se apresentou, ela supõe que deva dizer olá também. Então vemos que ela começa a sair de trás dele pra dizer olá, mas o Jade tampa ela e diz que foi bom encontrá-los. Ele diz que agora espera que possam dar licença a ele. Vemos então que o nobre pede ele pra que espere. Ele diz ao Jade que é sempre muito duro e formal, e deveria pelo menos dar a eles a chance de dizer olá pra mocinha. Então vemos que ele suspira e apresenta ela, dizendo que aquela é sua irmã mais nova. Ela cumprimenta eles, dizendo que é um prazer conhecê-los e seu nome é Letícia. Nesse momento vemos que os 3 ficam cativados por ela. Eles começam a dizer que não acreditam que aquela garota é um alívio tal. Vemos também que o nobre se apresenta, dizendo que seu nome é Ryan. Halai observa e pensa que já viu ele em algum lugar antes. O outro nobre se apresenta, dizendo que é o Percy. Ele diz ser o sênior do Jade na escola por 3 anos. Então ela diz a ele que é um prazer conhecê-lo. Por fim, o terceiro nobre, chamado Jax, cumprimenta ela. Ele diz que pensou que ela fosse uma fada espiando dos arbustos. Então vemos que o Jade afasta ela na hora e pede perdão, dizendo que sua irmã é um pouco tímida. O Percy diz que nesse caso ele consegue entender suas ações, e o Jade pede para que ele seja cuidadoso. Se tocá-la mais uma vez, alguma coisa pode ir voando até ele. Ela diz pra ele que essa foi boa, como se fosse uma piada. Após isso, dizem a eles para aproveitarem o almoço e eles se veem depois. Então Jade pergunta a Letícia se está com sabor bom. Ela conta que está muito bom e tem tudo que ela gosta naquele sanduíche. O Jade diz que foi realmente uma coincidência desagradável, e eles tiveram que se encontrar bem no dia que ele planejou passar com a sua irmã. Então ele olha pro Percy com um olhar meio hostil. Ele pergunta ao Jade como ele consegue ser tão frio. Então Jade pergunta se eles não estão ali para matar a aula. O Percy diz que nesse caso ele pôde notar, e o Jax conta que tentou impedi-lo e disse que não deveriam vir pra Ilha Lenote porque as rosas são amaldiçoadas. O Ryan diz que na verdade ele até gosta das rosas azuis que tem ali. Então a protagonista se pergunta de novo por que ele parece tão familiar. Ryan pergunta por que não contar uma história divertida da vida do Jade na academia. E o Jax pergunta se está falando da vez em que ele dormiu durante a iniciação do conselho estudantil enquanto todo mundo estava levando uma dura. Ele diz que foi incrível como ele foi capaz de dormir em uma atmosfera tensa como aquela. O Percy pergunta que tal contar uma outra história sobre ele, e ele começa a dizer que uma vez no baile da academia e o Jade interrompe ele dizendo que deveriam parar por ali. Após isso ele observa e percebe que ela estava se divertindo, então ele fica com uma expressão bastante serena. O Percy diz que deveria trazê-la à academia a qualquer hora e mostrar uns arredores a ela. Então Jax conta que isso seria ótimo. O Jade diz que ele prefere não fazer isso e aquele lugar está infestado de insetos. Halai pensa que são todos pessoas amigáveis, e ela acha que estava errada em pensar que conheceria qualquer um deles. O Percy diz que o Ryan é o cérebro do grupo, então ele diz que comparado com o Jade ele não é nada. Ele conta que quando tinha a idade do Jade ele era tão tímido que não podia falar sequer uma palavra, e quando completou 15 anos ou algo do tipo, Ryan se tornou mais extrovertido, de repente. O Percy diz que acha que ele bateu a cabeça em algum lugar e se pergunta por que ele mudou tão dramaticamente. Ele responde dizendo que foi porque eles passaram isso pra ele. O Percy diz que assim que debutar na alta sociedade ela deveria ir ao baile da sua família. Então Jax conta que o baile oferecido pela sua família seria o melhor para uma lady que debutou recentemente. A protagonista pensa que ela sente que está sendo tratada como uma nobre ao invés de uma criança. E o Jade diz que ela ainda é jovem e acha que é muito cedo para estar discutindo sobre bailes de debutante e tudo mais. Ele diz que de qualquer forma seu pai e ele estarão decidindo a quais festas ela vai comparecer. Então ela pergunta pra ele se não pode escolher pra onde ela vai. Ele diz que sim, mas apenas quando ela for mais velha. E além disso deve se certificar de escolher locais
seguros. Nesse momento, ela sorri e concorda com ele, dizendo que estava ok. O Percy diz que ela é bastante fofa, então Jade diz pra ele se conter ao falar essas coisas na frente dele. Então o Percy diz que isso nem parece com Jade. O Jax conta que nunca viu ele agindo de forma tão protetiva assim com alguém antes, e ele sempre foi alguém frio e duro. Ele conta que, pelo visto, ele deve ser diferente com a família dele. Nesse momento, a protagonista pensa que tecnicamente ela é adotada. O Ryan pede licença por um momento e conta que quer colher algumas rosas azuis para sua irmã mais nova, já que ela amava rosas. O Percy pergunta se quer que ele vá junto também, mas ele conta que está tudo bem e ele não acredita nas superstições afinal. Após isso, vemos que os dois ficam meio cabisbaixo. Então a protagonista pergunta se eles estão bem. Eles respondem meio nervosos, dizendo que sim, eles estão bem, não quiseram preocupá-la. Eles contam pra Letícia que a irmã do Ryan morreu ano passado, assim como ela pôde ver. Nos é dito que a irmã do Ryan, chamada Elisa, era realmente linda, e além disso, ela era a noiva do Percy. Eles firmaram um compromisso quando pequenos e conheciam um ao outro por muito tempo. Já que a Elisa cresceu no interior, eles não podiam se encontrar com muita frequência, mas era uma boa pessoa. Vemos então que ela pergunta se por acaso a Elisa estava doente. Então Jax responde de uma forma desanimada, dizendo que ela morreu de pneumonia. Nesse momento, o Ryan retorna e pergunta do que eles estão falando. Ele diz que aparentemente falaram pra ela sobre a sua irmã, e foi ele quem pediu aos outros para que viessem com ele hoje por conta da Elisa. E isso é porque ela disse a ele uma vez que gostaria de ver rosas azuis. Ele conta que não ia dizer nada para não acabar arruinando o clima, mas ele encontrou as coisas da Elisa ontem quando estava organizando seus pertences, e junto das coisas tinha uma caixa cheia de objetos azuis, e azul era a cor favorita dela. Ele diz que honestamente é grato ao Percy, e ele decidiu não noivar novamente por conta da consideração por Elisa. Ele diz ao Ryan que não precisa agradecê-lo, e tudo que a sua família tem é dinheiro de qualquer forma. Ele conta que foi uma honra para ele ter alguém como a Elisa como a sua primeira noiva, mas o Ryan diz que na verdade era ele quem deveria agradecê-lo, já que a família dele não pediu para que devolvessem todo o dinheiro e as joias da cerimônia de compromisso, e foi graças ao suporte financeiro que a família deles foi capaz de revogar o status inicial. Após isso, fica um clima bem pesado. Então Jax pergunta por que todos eles não vão visitar a Elisa mais tarde. O Ryan conta que seria maravilhoso e ela ficaria encantada se Percy levasse as rosas pra ela. A protagonista pensa que ainda que o que aconteceu com a irmã do Ryan seja triste, os três parecem ser realmente bons amigos. Então Ryan diz que deveriam falar sobre outra coisa e ele pergunta a Letícia se ela tem alguma pergunta sobre a vida na capital. Ela diz que na verdade nunca esteve na capital. O Ryan diz que lá tem um monte de lugares legais, e ele cresceu no interior, então ir pra lá foi como um sonho se tornando realidade pra ele. Ele diz que ainda pode se lembrar claramente do dia em que chegou na academia, e o pôr do sol tinha pintado os azulejos de vermelho. O seu coração palpitou assim que ele saiu do trem, e os sinos da torre do relógio azul soaram. Ele conta que foi uma honra passar a sua juventude na capital, e a protagonista pensa que isso é bem diferente do que ela experienciou nos becos da capital. No entanto, ela concorda que a torre do relógio azul é linda. Ela diz a ele que conta isso como se fosse uma coisa que aconteceu há muito tempo. Então após isso, nos é mostrado ela e o Jade descansando, e ele pergunta se ela está se divertindo. Ela conta que sim, e é fantástico, que ela quer voltar ali de novo. Então Jade sorri, dizendo que sabia que ela gostaria. Ela diz a ele que quer tirar um cochilo bem ali. Então Jade diz que ela pode, se quiser. Ela diz a ele que não pode deixá-la pra trás e ele tem que acordá-la. Então ela pensa que tudo ainda parece com um sonho. Então ela tem medo de que tudo isso desapareça se ela cometer um pequeno erro. Ela pensa que não quer dizer adeus ao Jade ou viver nas ruas novamente. Então Jade dá o chapéu a ela pra cobrir o rosto, enquanto que é claro que vai acordá-la. Após isso, nos é mostrado ela acordando e esfregando os olhos. Ela se pergunta por quanto tempo ela dormiu. Então Percy observa e diz que aparentemente eles têm companhia. Após isso, nos é mostrado que era o Callum quem estava ali. Vemos que a Letícia se levanta bastante empolgada e se pergunta se seu pai estava ali. Vemos o Duque agradecendo pela carona e ele diz que teve um momento incrível. E a senhorita diz que espera vê-lo novamente. Ela convida ele ao baile da sua família da próxima vez. Ela observa e pensa que esse é o esperado do protagonista da história e ele é super popular. Após isso, ele levanta ela e pergunta se está se divertindo. Ela diz a ele que sim, mas não sabe o que o traz até ali. O Duque conta que obviamente veio pra vila, e ela estava desapontada por ele não poder ter se juntado a eles nessa manhã. A protagonista diz a ele que isso é suspeito e soa como uma desculpa, e ela aposta que ele queria vir de barco com aquelas moças. O Duque diz que na verdade não, e ele não dá desculpas. Após isso, vemos que os três estavam totalmente assustados. O Duque apenas observa, então ele pergunta pro Jade quem são essas moscas que ousam conversar com sua filha sem guardião. Ele diz que além disso até beberam álcool na frente dela. O Jax conta que estavam prestes a fazer um chá, então Percy diz que sim, não fizeram nada que pudesse causar desconforto pra ela. Vemos que o Duque pede a eles para que se apresentem, então eles começam a se apresentar e o Jade conta ao Duque que eles são sêniores da academia dele. Ele diz que se encontraram por mera coincidência. Então o Duque pergunta com um sorriso se por acaso eles são pestes. O Jade conta que sim, mas não acredita que eles precisam de qualquer controle de pestes. A protagonista observa e pensa que eles estão sorrindo, mas a conversa deles é aterrorizante. Nos é mostrado o Duque dizendo a eles que estavam apenas brincando. Ele diz que, como podem ver, estava apenas preocupado com a sua filha e pede para que não se importem com ele. O Jade pergunta como ele pôde chegar ali tão cedo e uma conferência real leva bastante tempo. O Callum diz que parece mesmo que Vossa Majestade quer levar as coisas com calma nesses dias, e ele finalizou a conferência mais cedo hoje. O Jade olha pra ele bem desconfiado e conta que se pergunta se é realmente verdade. Ele diz que de qualquer maneira é um prazer conhecer os três, e pergunta do que eles estavam falando. O Jax conta que estavam apenas contando a Lady sobre a vida na capital. O Duque pergunta se é ele quem é o Percy, e ele diz que aparentemente ele quer dizer alguma coisa. A protagonista pensa que eles parecem assustados, mas também bastante animados. Então Percy
Percy diz que acha que deveria fazer uma caminhada para ficar sóbrio. Vemos que a Letícia observa e se pergunta se o Percy estava se sentindo mal. Então Duke pergunta a ela se gostaria de ouvir histórias sobre quando ele estava na academia. Ela diz que sim, quer saber tudo sobre a família Littleton. Então Duke se pergunta por onde é que ele deveria começar. Algum tempo depois nos é mostrada a protagonista espirrando. Vemos que o Jade cobre ela e pergunta se ela quer retornar. Ryan pede para que deixe ele chamar os serventes, e ele disse a eles que sinalizaria com um espelho. Após isso, a protagonista ouve algo e ela se pergunta o que foi aquele som na água. Ryan conta que tem muitos pássaros aquáticos na ilha de Lenote, então ela pensa que sim, deve ter sido um pássaro. O Jax pergunta se os servos reconheceram o sinal e ele diz que sim. Então eles perguntam se deveriam ir procurar pelo Percy, já que ele se afastou faz um tempo. A protagonista diz ao Duke que ele ainda não viu as rosas azuis, e ela chama ele para dar uma olhada antes de voltarem para casa. Após isso, nos é mostrada ela empolgada, mostrando as flores pro Duke. Então, de repente, ele percebe algo. Ela observa e se pergunta por que ele parece tão sério. Então ela olha para trás e o Jade vira a cabeça dela, dizendo que não deve olhar. Vemos então que ela se pergunta se por acaso aquele era o Percy. O Jade pergunta o que foi que aconteceu com ele. Então Kylen se aproxima e sorri, e ela se pergunta se ele realmente acabou de sorrir. Ele chama pela Letícia, dizendo que ela deve ir por aquele caminho, contar até 3 e dar 10 passos. Ele conta que antes de gritar pelos dois rapazes devem cuidar do cadáver. Então ela diz a ele bastante nervosa que fará o que ele pediu. Vemos que ela grita aos dois que devem vir ali rápido. Então perguntam a ela o que há de errado e ela pede a eles para que olhem. Nesse momento, os dois ficam bastante perplexos. Eles dizem que julgando pela laceração no pulso dele e a mancha de sangue na faca, isso parece um suicídio. O Ryan conta que isso é impossível e ele nunca faria isso. E o Jax conta que eles estavam juntos esse tempo todo e não tinha ninguém na ilha além deles. Ela se pergunta se ele está dizendo que ele realmente fez isso. Então Ryan conta que é sua culpa e não deveria ter mencionado a sua irmã. Ele conta que talvez ele tenha feito com que ele se lembrasse de memórias dolorosas. Então a Lai pensa que realmente poderia ser uma possibilidade, mas por que ele faria isso agora? Ela pensa que ele parecia perfeitamente bem antes da Elisa aparecer na conversa. Então Duke pergunta a ela se está com medo. Ela diz que não é como se fosse a primeira vez dela vendo uma cena dessas, mas ainda assim ela não sabe o que aconteceu na novel. O Jax conta que tendo visto a situação não existe necessidade de suspeitar deles. A protagonista observa e ela pensa que sente que alguma coisa está faltando e algo foi deixado de fora. Ela se pergunta por que está tão certa de que essa história está mal contada. Então Duke pergunta a ela se por acaso está sentindo dor em algum lugar. Ele pergunta se ela está se sentindo bem, então ela diz que sim. Mas no momento que o Duke toca a testa dela, ela tem uma sensação muito estranha. Vemos que ela começa a enxergar as memórias de alguém. Então ela pergunta a quem pertencem essas memórias. De repente ela pensa que conhece o rosto daquele rapaz. Após ter pensado isso, ela volta a si e o Jade conta que ver o corpo deve ter chocado ela. O Duke pede a ela apenas para que aguente mais um pouco e a polícia chegará ali em breve. A protagonista se pergunta se acabou de ter uma alucinação enquanto seus olhos estavam abertos. O Jade pergunta se deveriam levar ela para casa e garantir que ela descanse um pouco. Então Jade diz que sim, e parece ser uma boa ideia. O Duke pergunta se ele também não acha que tem algo estranho naquilo. Então Jade diz que sim, mas ainda não consegue dizer o que é. Ele conta que poderia ser possível se o culpado estivesse escondido na ilha, mas não parece ser o caso. E além disso, não tem como ter vindo mais alguém além deles. O Duke conta que ele supõe que irão descobrir assim que a polícia terminar a investigação e eles estão com sorte hoje. Ela começa a se perguntar qual seria o desfecho mais provável. Então ela se lembra das cenas que ela acabou de ver. Ela pensa que nesse caso, se a sua teoria estiver correta, o culpado cometeu um erro crítico. E o pecador que irá morrer nas mãos de Kylen por ter eliminado Percy é um daqueles dois. Vemos a polícia dizendo que ele tinha um futuro brilhante e foi um grande infortúnio. Então Jax conta que o Percy era um espadachim habilidoso e foi por isso que ele pôde fazer um corte tão limpo. O policial diz ao Duke que ele parece estar envolvido em um grande número de casos estranhos desses dias. Então ele conta que é coincidência, porque afinal sempre tem eventos estranhos acontecendo naquela cidade. Vemos o Duke perguntando ao policial qual era o seu nome. Então ele responde dizendo que se chama Sheldon e por favor deve chamá-lo de Inspetor Sheldon. Ele diz que seu testemunho já acabou e pergunta se pode ir embora agora. Então o Inspetor Sheldon diz que é claro e agradece pela colaboração. O Duke diz à protagonista que eles vão pra casa agora. E o Jax conta que nesse caso vão se despedir também. A protagonista diz ao Duke que ela se sente mal pelo Lord Ryan. Então Jade se aproxima perguntando qual era o problema. Ela diz que se sentiu triste pelo que ouviu sobre o que aconteceu com a irmã do Lord Ryan. Então pergunta se não podem dar a ele uma carona pra casa. Ela diz que gostaria de consolá-lo, já que além de perder sua irmã, agora perdeu também um amigo. Ela diz que se deixar os dois sozinhos, acabarão se culpando por não terem percebido antes. Então Jade conta que eles não têm opção e pede ao Ryan pra que vá junto com eles. E ela pensa que pode ser capaz de salvar o Ryan se ela fizer isso em vez de deixar ele ir com Jax. Mas ela pensa que isso só é válido se seu palpite estiver correto. Vemos ela arrastando ele pelo braço e ele dizendo que pode voltar por conta própria. Ela diz que não, isso poderia ser perigoso na situação dele. O Duke diz a ele pra entrar e conta que é regra da família que a Letícia tem o que ela queira. Após isso, todos eles entram na carruagem. Então o Duke encara ela e ele pensa que parece que ela está tramando algo bem interessante. Ela pensa que o Ryan atacou Percy com uma armadilha simples, mas ela se pergunta por que ele faria isso com Percy usando aquele método. E ela pensa que mais importante que tudo isso, ela quer saber qual foi o motivo. E se seu palpite sobre o motivo estiver certo também, então ela poderá resolver esse caso. Ela pensa que quer ter certeza que o Kylen ouça isso também. De outro modo, ela sente que irá se arrepender. Nos é dito que Kylen é só um homem, mas ele não escuta a história de cada indivíduo. E é isso que é dito sobre ele na novel. E ainda que ela não saiba como isso termina, a história foi bastante deprimente. Além disso, Kylen também não viveu uma vida feliz. Vemos ela pensando que tem certeza que chegarão naquele
naquele lugar logo. Então ela percebe que finalmente chegaram. Então ela chama pelo Duque e ele pergunta o que foi. Ela diz que o laço do seu ursinho de pelúcia voou pela janela. Então ele pergunta se realmente tinha um laço. Ela diz que sim, Mariana amarrou um laço combinando nele essa manhã. O Duque diz que a Letícia deixou um laço cair no caminho e pergunta se poderia achá-lo pra ela. Então Ryan conta que ele vai descer ali mesmo. Ela pergunta a ele o que está dizendo e não há muitas pessoas ali, isso pode ser perigoso. Ele diz que está tudo bem, não quer mais incomodá-los. Então ela pensa que não e ele deve ter uma razão pela qual ele precisa descer nesse beco. Ela diz a ele que tem algo pra perguntar antes que ele saia. Então ela diz que não é tão importante, mas pergunta se ele já viu ela antes. Ela diz que se esse não é o caso, então quem ele é agora? Ela conta que já viu ele antes, muito tempo atrás. Então ele pergunta o que ela quer dizer. Ela conta que fará mais uma pergunta, então pergunta qual é a cor da torre do relógio perto da estação de trem. Ele responde a ela dizendo que é dourada e todo mundo sabe disso. Ela pensa que está certa e a maior torre do relógio na estação de trem é um dourado cegante. Mas ainda assim, não foi isso que ele disse na ilha Lenote. Então a Letícia pergunta a ele se não havia dito que a torre do relógio era azul.